Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Quintessência. Aliás, eu estou falando Quintessência aqui... Já influenciei. Porque nós estávamos discutindo aqui antes de começar o episódio se seria quintessência ou quintessência. Eu acho que temos aí opções, não sei se todos já estamos de acordo com o uso apropriado de uma pronúncia ou de outra, mas, seja você aí de casa está chamando o podcast de quintessência ou de quintessência, não vou corrigir você. A gente está começando hoje o primeiro episódio desse podcast, que já temos aí alguns meses de sonho, de preparação para esse dia, chegarmos aqui e conversarmos a respeito da educação cristã clássica. E, para isso, nós temos a presença do reverendo Rodrigo Broto e do pastor Lucas, evangelista. Pastor, né, Lucas? Eu falei certo. É evangelista também, pastor e evangelista. Esses dias eu perguntei para alguém, conhece o Lucas Evangelista? Ele falou assim, conheço aquele da Bíblia, né? É o verdadeiro evangelista, né? E eu sou o pastor Gustavo Monteiro, da Pilgrim, e nós, então, nos juntamos para fazer esse podcast, trazer esse conteúdo sobre educação cristã clássica para vocês. A gente espera que esse seja o primeiro de muitos episódios, né, do nosso novo podcast que a gente está começando. E eu queria introduzir o nosso podcast conversando a respeito de quem nós somos primeiro, né? Sei que essa é a parte assim, que tem que ser falada, né? O pessoal está em casa talvez não saiba quem nós somos, mas não é a parte mais importante. Nós vamos depois falar sobre o que é educação cristã clássica, né? Acho que para um primeiro episódio que se propõe a falar sobre esse assunto, a gente precisa definir, né? Então, a proposta do episódio de hoje é a gente definir o que é educação cristã clássica, mas primeiro, vamos ouvir um pouquinho. Reverendo Rodrigo Broto, certo. Você pode falar um pouquinho sobre você e como é que você veio parar nesse ambiente de educação cristã clássica? Nunca imaginei estar fazendo isso aqui, um podcast. Eu sou uma pessoa bem atrasada em relação à tecnologia, mas sei da importância dessas coisas, especialmente nos nossos dias, as mídias e tudo mais. E uma outra questão é que isso tudo ainda parece muito ilusório, né? Em que sentido, assim? Porque há pouquíssimo tempo, isso não passava de um sonho mesmo. E a gente está vendo coisas se concretizando assim, bem diante dos nossos olhos. E esse podcast é mais uma manifestação disso. Eu, na verdade, já me identificava com a educação clássica ou com os clássicos, até mesmo antes da minha conversão. Na verdade, eu nem sei se é antes ou não. Eu sei que isso é uma outra história para um outro momento. Mas eu estava no catolicismo romano, e havendo ali algum resquício de evangelho naquele ambiente, eu sei que o Espírito Santo ali me salvou, me resgatou dali, né? Não pude continuar naquela situação e vim então para o protestantismo. Mas já naquele momento, eu tinha o quê? Por volta de 16, 17 anos, ainda terminando o ensino médio, eu já me interessava, né, por literatura clássica, clássicos, essas coisas, línguas clássicas. Não sei explicar porquê, era um interesse pessoal. E aí, eu fui cursar Direito. Eu me formei em Brasília, no Colégio Militar de Brasília, então não tinha muita opção, assim, a não ser medicina, odonto, alguma engenharia. Eu era de humanas, enveredei por Direito. Não consegui cursar, por questões também, né, pessoais, de consciência, e porque eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula para simplesmente fazer um dinheirinho, ganhar uma grana, e me apaixonei, né? Depois fui descobrir que na família corre no sangue essa questão educacional, pedagógica. E aí eu teve um belo dia que, numa noite não muito sábia da minha parte, eu virei para os meus pais e falei, olha, estou largando Direito para fazer Letras, e minha mãe quase me matou. E aí eu falei, estou deixando o catolicismo romano para ir para a igreja evangélica, né, para o protestantismo. Meu pai quase me matou. Se pudessem, teriam me deserdado naquela noite. E aí foi isso. Comecei a fazer Letras, e a UNB é uma das poucas, pelo menos à época, era uma das poucas que tinha também a opção das línguas clássicas. Você geralmente escolhe uma Letras português e faz uma outra língua e tal. E eu fiz isso. Eu fiz Letras português com especialização em línguas clássicas.
Então, ali também, sem saber de nada ainda dessas coisas, não tinha a menor noção. Claro, já era a providência do Senhor, né? Tive excelentes professores, e eu estava no comecinho ali da minha caminhada no protestantismo, então, nesse sentido, era bem neófito. Então, eu só olhava para os professores e dizia assim, uau, imagina esse professor do nosso lado, né, no cristianismo e assim por diante. Então, tendo toda essa bagagem, eu me formei, e aí fui fazer o seminário presbiteriano nos Estados Unidos, que já tem essa pegada do mestrado, né? O seminário teológico lá já é o MDiv. Por indicação de um pastor querido aqui nosso, ele falou, olha, tenta fazer lá nos Estados Unidos. E aí eu fui, e lá, em 2004 isso, eu me deparei com esse mundo, pela primeira vez. Eu vi um seminário, de fato, né, presbiteriano, reformado, cuja linha, a linha tentava seguir a metodologia clássica, né? Eu vim descobrir isso depois também. E eu vi igrejas, muitas igrejas reformadas mesmo, confessionais, e escolas cristãs clássicas. Sem contar o movimento de homeschooling, que eu também conheci mais a fundo ali, né? Então, em 2004 foi quando esse clique veio e eu falei, uau, é isso aqui. Né? Eu sempre estudei para isso, sempre tive uma inclinação para isso, e está aqui, isso acontecendo. Então, foi nesse momento, a partir desse momento, tudo que eu pude fazer no seminário, a gente escolhia, né, os temas dos trabalhos e tal, eu tentei fazer para área de educação. Então, lá em História Medieval, eu fiz trabalhos sobre Hugo de São Vítor, tudo fui alinhando nesse sentido. Também descobri Ivan Til e outros. E quando voltei para o Brasil em 2009, isso era tudo muito novo, não existia nada parecido. E eu e minha esposa, né, que também me acompanhou nesse sentido, a gente sempre tentou fazer alguma coisa para concretizar algo, né? A gente olhou para o que estava lá nos Estados Unidos e pensou assim, a gente tem que levar isso para o Brasil. Só que foi muito difícil. Eu comecei praticamente o meu pastorado em Teresina, porque tinha um projeto de uma escola lá, a gente quase conseguiu abrir, bateu na trave, não deu certo. Aí voltei para os Estados Unidos em 2019 para um outro projeto educacional, e aí voltei para o Brasil em 2020 para plantar uma igreja, e acabei me envolvendo de novo nessa área da educação, e aí podendo participar de uma mudança, de uma transição de uma escola já existente, que era cristã, e aí quis a metodologia clássica. E aí, finalmente, em 2023, nós voltamos para Brasília com a proposta de um projeto para estabelecer hoje a Escola Cristã Clássica Virtus, né? Que já está no seu 2º ano de existência. Então, em resumo, eu gosto dessa expressão, né? In a nutshell, a gente está nesse caminho aí há alguns anos e, finalmente, agora, tendo a oportunidade de experimentar isso de maneira bem real. Sempre trabalhei, sempre dei aula, sempre, né, escrevi, estudei sobre isso, mas agora a gente está botando a mão na massa mesmo, né? Legal. De fato. Eu queria comentar, eu não sabia dessa história de você na Universidade de Brasília, eu sabia que você tinha feito letras, mas não sabia que você tinha ainda lá, começado a se despertar para esse mundo, né, dos clássicos, da literatura clássica, de educação clássica, né? E eu fiquei aqui pensando, né, que você estava num prédio com o nome de Anísio Teixeira, né, e sendo despertado para a educação cristã clássica. Não, e dizem que o UNB é a Universidade de Brasília, mas na verdade é a Universidade da Babilônia, né? Isso aí. Mas é isso mesmo, assim, claro que à época eu não tinha essa noção, como eu falei. Eu enveredei pela área de educação, de didática, de dar aula, de maneira bem pragmática. Né? Eu passei primeiro para direito numa universidade particular. Então, meu pai falou, eu vou pagar as universidades, mas você vai trabalhar para ganhar seu dinheirinho. Eu acho que a única coisa que eu sabia fazer à época era inglês, falar inglês. Aí eu deu aula lá na BIS? Não cheguei a dar aula na BIS, não. Eu só dei aula em cursinho de inglês. Ah, tá, em cursinho, tá. Na verdade, eu dei aula em outras escolas também, mas isso já estava cursando letras, né? Então, eu acabei me apaixonando pela sala de aula, pela educação, pelo processo ensino-aprendizagem. E isso me levou, inclusive, a né, fazer essa escolha, ir largando direito. Sabia que precisava continuar em humanas. Fui para letras também, sem saber exatamente. E lá eu tive esse acesso, né? Não sabia que a UNB tinha as línguas clássicas. Eu fui porque já tinha interesse anterior. Sim. Então, por exemplo, eu vou estudar grego no seminário,
já tinha tido uma Já bagagem. tinha estudado antes. Sim. Né? Muito bom. Então, foi muito interessante nesse sentido e... Legal. E então você se despertou para isso pela primeira vez lá na UNB, um local que a gente não espera esse tipo de coisa. Já o Lucas, quero que você conte um pouco da sua história também, Lucas, e você estava me contando hoje que isso para você começou quando você estava no Mosteiro de São Bento. Que aí sim eu entendo, né? Assim, um pouco mais, né? É bem diferente, né? Assim, de certa forma... Duas idolatrias diferentes. De certa forma, o Ministério de Bruto, lá em Teresina, respingou em mim também. Mas eu fui para o seminário, em Atibaia. Mas isso você morava onde? Não, meus pais eram missionários. Missionários, tá. Paraíba, Pernambuco. E aí eu prestei vestibular, terminei ensino médio, prestei vestibular para engenharia, passei. Só que eu estava naquela crise de busca vocacional, né? Você não tem cara de engenheiro. Eu vou para o seminário, falei para os meus pais, eles falaram, nunca que você vai para o seminário. Termina a faculdade primeiro e depois você vai. Eu fiz um mês ali, me matriculei, entrei na faculdade, fiz um mês. E aí meus pais me chamaram e disseram assim, e aí, você ainda está com aquela ideia de ir para o seminário? Eu disse, eu quero estudar, mas não tinha muita noção assim, do ministério que eu queria, mas eu queria estudar mais a Bíblia. Né? E aí eu fui para o seminário e ali eu tive boas influências, né? Pessoas também, pastores que chegaram perto de mim, me ensinaram muito sobre a teologia reformada. Um pouco pra cá. Foi onde o seminário? Seminário em Atibaia. É um seminário que não é reformado, mas foi lá onde eu me aprofundei e ganhei convicções também dentro dessa linha por causa de outros pastores que estavam ali por perto, né? E um desses pastores que me incentivou, inclusive, a estudar filosofia, estudar educação, e nos convidava, não apenas a mim, né, mas outros seminaristas ali, a assistir algumas palestras dele lá no Mosteiro São Bento. Né? Acho que posso falar o nome? Pode. Até fugiu. Né? O Jonas Madureira. E aí a gente assistia algumas aulas, alguns módulos que ele fazia ali, conferências e tal. E quando eu concluí o seminário, eles estavam lançando um curso livre de filosofia medieval e patrística, né? E aí eu decidi fazer. Foi quando eu tive o primeiro contato com a ideia de uma educação clássica, né? Não nos moldes que a gente conhece, educação cristã, mais voltada ali para o caminho jesuíta, mas aquilo me despertou a ideia de, olha, existe uma tradição educacional que se desenvolve no meio da cristandade, eu preciso conhecer mais sobre isso. Porque até mesmo no seminário a gente escuta pouco sobre, né, uma educação pactual, bíblica, fundamentada nas Escrituras. Em geral, a respeito do conceito de cristandade, da história toda, né, o conceito de educação cristã, geralmente, que a gente estuda nas igrejas, seminário, é discipulado, escola dominical e tal, esse tipo de coisa. Formação de intelectualidade, de pensamento, a própria ideia de desenvolvimento educacional, o engajamento, a maneira como o cristianismo se expressa na sociedade, eu acho que tem crescido cada vez mais, eu acho, nos seminários, mas não era algo muito comum. Você estudava como preparar a aula, tinha parte doutrinária, obviamente que são os fundamentos, mas não se saía muito disso, né? Então, ali eu comecei a despertar um pouco mais para essa ideia de olhar os textos clássicos, os textos antigos e entender qual era a minha cultura, né? Essa cultura, esse legado cristão que havia sido deixado. Até então, eu trabalhava com universitários, né? Então, eu trabalhava numa missão que chamava CEL, e a ideia era incentivar a produção acadêmica a partir de uma perspectiva cristã. Neocalvinismo, né? Doivert e assim por diante. E eu fui convidado para trabalhar 1 ano lá no Piauí, numa missão. Fui passar só esse ano lá. A ideia era passar um ano... Que era 2014. A ideia era fazer esse tempo e voltar para São Paulo. Eu estava fazendo filosofia em São Carlos na época. E aí eu fui, começamos um trabalho universitário lá, primeiro em Picos, uma cidade lá, e depois eu fui fazer um mestrado, decidi sair de vez do curso mesmo e fazer um mestrado em Ética e Epistemologia lá em Teresina. E aí, o Piauí, né, eu acho que o Nordeste, de modo geral, embora
não protestante, cristão reformado, existe uma abertura maior para falar de confessionalidade e fé. Então, os limites que eu tinha, por exemplo, nas universidades em São Paulo, aqui em São Paulo, foram bem diferentes lá no Piauí. Acho que o Nordeste como um todo, na verdade. A gente aprovou programas de extensão com bolsa para pesquisar, dentro de uma perspectiva protestante, a ciência. E aí acabou que eu conhecia alguns professores e rondava ali na Universidade Federal o nome do broto e educação cristã clássica protestante. Sem eu saber, hein? Nunca recebi nada por isso. Não. E a gente não sabe mesmo, né, o que Deus vai fazendo. Mas aí eu tive um contato ali com essa ideia. Aí, dentro do grupo de pesquisa, a gente começou a pesquisar especificamente sobre isso. Então, até nasceu um simpósio que existe até hoje lá, que é Jurídico Educacional. E comecei a beber do trabalho das pessoas também que estavam fazendo ali, fazer pesquisas dentro dessa ideia, né, de formação, de conhecimento através dessa cultura. E aí, quando a igreja onde eu estava frequentando, não era pastor ainda, né, decidiu abrir uma escola, bateu o pé que abriria uma escola e que precisava se envolver nesse projeto educacional, eu disse, então tem que ser educação clássica, e aí eu procurei o broto. Rapidinho. Mais ou menos por esse tempo, teve uma palestra, uma conferência em Recife. O preletor era o Ted Tripp. E... Pastoreando o coração da criança. Isso. E eu traduzi. E eu lembro, ele estava falando sobre educação, né? E eu lembro que tinha um grupo de Floriano, Piauí. Eu falei, uau! Né? Eu já estava em Teresina há algum tempo, nunca imaginava. Pode alguma coisa boa vir de Floriano. Então, eu achei isso fantástico. E só depois que a gente se encontrou que eu fui me tocar que já fazia parte desse projeto, que aí o Lucas foi inserido nele e trouxe. Sim. História providencial mesmo, né? Porque foi numa conversa de padaria, conversando com o pastor da presbiteriana lá de Floriano, Éder, e falou, tem uma prima da minha esposa que estagiou em uma escola clássica, não, nem disse que era escola clássica, numa escola nos Estados Unidos, mas ela tem estudado muito sobre educação dentro de uma perspectiva cristã. E aí a gente foi conhecer essa pessoa, convidamos ela para tomar um café, e era a Dani, né? E aí, quando a gente começou a falar que eu tinha a ideia de estudar, estou estudando, desenvolvendo a ideia de uma escola clássica, ela disse, escola clássica? Cristã clássica? Eu disse, cristã clássica. Pactual. Aí ela disse, eu estagiei em uma escola cristã clássica, né? E aí, Broto se transformou em uma imagem, porque ela conseguiu um encontro com a gente. Eu acho que não durou 2 minutos nosso encontro. Ele estava bem apressado na época, no shopping, no celular e tal. Eu não sou assim. Não, né? Mas dali começou esse projeto, né? Então a gente começou com a escola e desde então temos estudado, nos aprofundado. Deus soberanamente também levantou um grupo de missionários americanos que tinham adquirido os direitos de algumas editoras cristãs clássicas nos Estados Unidos. Então a gente mandou um e-mail para uma editora lá nos Estados Unidos, eles responderam para a gente que os direitos já haviam sido vendidos e mandaram um contato desse casal. A gente entrou em contato, nem nos conhecíamos, nunca nos encontramos, e eles disseram, venham aqui, era em Atibaia, venham em Atibaia e a gente dá uns livros para vocês. Se vocês traduzirem, vocês podem usar na escola de vocês. Isso já era que ano? Isso era 2018. Ou seja, estava chegando, né? Já tinha 4 essa anos questão depois. Aí do Cici também, essa ideia toda. Justamente. Em 2016, eu acho que teve uma conferência global no Rio de Janeiro sobre educação domiciliar. Eu era noivo da Nath na época e ela foi apresentar um artigo marxista ainda, um pouco marxista na época, mas ela foi apresentar um artigo a favor, pelo menos, da educação domiciliar lá. E a gente também conheceu um pouco do Cici, foi quando o Cici veio, né? Então, 2016, 2017, 2018, aí a gente já começou a trabalhar com o material e aí fomos bem acompanhados também por essas editoras, nos deram todo o suporte de livros, de literatura para a gente se aprofundar no assunto.
Legal. E assim foi que surgiu a Classical Press, né, que a gente está envolvido até hoje. E aí a Classical Press então começa para poder suprir material para o projeto que vocês estavam fazendo, que era da escola, é isso? Na verdade, a Classical... o seu motivo de ir atrás da família que tinha conquistado. Isso, a Classical Press era ter material para a nossa escola, e eles aceitaram essa parceria para dar materiais para o CC. Isso. Não existia Classical Press. O carro-chefe, né? O CC, toda Só que aí teve, a necessidade. em 2018 também, uma conferência em São Paulo, não vou me lembrar agora, do Martin Mutzer, né? Promovida pela Trinitas, né? Então a gente se encontrou com outras pessoas que a gente nem imaginava. Como assim, outras escolas clássicas, né? Que estavam começando ali na mesma época. 7 mil que não haviam dobrado seus joelhos a Baal. E aí existem outros loucos também que estão nesse projeto, né? E aí, dessas escolas, a gente começou a ajudá-los também com materiais. E aí, depois de um tempo, durante a pandemia, que surgiu a Classical Press. Mas no início era suprir as famílias educadoras, né? A educação domiciliar aqui no Brasil. E aí, como é que começou a escola lá? O Broto falou que a escola que eles plantaram agora em 2023 é a Virtus Escola Cristã Clássica, é isso o nome? Na verdade, ela começou em 24, né? 24. 23 ela começou a ser planejada. Tá, abriu as portas mesmo. Abriu as portas em 24, estamos no segundo ano. Funcionando agora o segundo ano. E você, Lucas, como é que começou lá a ECMA, a escola que você está... Quando a igreja decidiu abrir escola, isso já vinha desde 2010, mas quando ela disse assim, realmente vamos abrir, vai ser em 2019. Em 2016, mais ou menos, ali, eu disse, então a gente precisa treinar esses professores, porque é uma proposta completamente diferente. A gente precisa aprender como fazer isso, né? E aí a gente utilizou algumas plataformas, né, americanas que tinham aulas e treinamentos. Assistimos uma conferência que teve em Teresina. Eu acho que um casal que a Rona trouxe, Kirby, né? que era uma tutora de CC, mas foi quem a gente usou para trazer os conceitos, né? Legal. Então a gente começou a estudar nessa época assim, de modo mais sistemático com a equipe, né? Porque eu sabia que era uma quebra de paradigma muito grande. O currículo, né? A maneira de ensino, a mentalidade de como a gente trabalharia isso com as famílias, porque não existe educação cristã clássica sem famílias, isso. Então precisava trabalhar com as famílias, e aí em paralelo com os professores. Foi a época também que eu me tornei pastor na igreja, e aí a gente começou a trabalhar sistematicamente sobre educação na igreja, então foram 3 anos aí trabalhando também para a igreja compreender a ideia, saber o fundamento teológico, mesmo bíblico, né, pactual sobre a questão, porque era algo completamente novo. A gente iniciou um projeto de literatura clássica em escolas públicas, então chamamos voluntários para trabalhar com a gente. Esses voluntários eram com quem a gente estudava durante a semana e eles aplicavam isso ali 50 minutos na aula com algumas turmas, mas era para incentivá-los a ler as literaturas clássicas, né? Então eles não liam. Tinha um grupo de professores que não tinham costume de ler, né? E aí no desenvolvimento dessas pessoas a gente escolheu os primeiros professores, chegou a Dani também, né? Que aí dentro desse processo, a história que eu contei, e a gente começou em 2017 já tinha escola de alfabetização, então a gente começou a trazer as crianças para o espaço da escola e alfabetizá-las, mas eram crianças de escola pública, para os professores terem contato com o material, ter essa experiência dentro da sala de aula. Em 2019 a gente conseguiu autorização para funcionar a escola mesmo. Isso. E chama ECMA porque é uma sigla, né? Escola Cristã Mercedes Alencar, né? Eu brinco que é nome de escola pública. Mas porque eu sou apaixonado pela educação domiciliar, pretendo fazer educação domiciliar, pelo menos com alguns dos meus filhos. E na fundação da igreja, né? A igreja ali dentro da comunidade onde a gente está, tinha uma irmã que saiu do interior, ela era convertida do interior, foi lá para Floriano, e dentro dessa comunidade ela começou a alfabetizar crianças. E aí alfabetizou os pais dessas crianças, e foi assim que começou a igreja ali naquela comunidade, né? E essa irmã,
ela alfabetizou os 8 filhos dela Uau. em casa. Legal. Então foi uma maneira aí Vocês escolheram o nome para honrá-la. justamente para honrar esse legado, né? Muito bom. Muito bom. Ótimo. Acho que é um pouco disso. Legal, ótimo. Eu não queria falar muito da minha história, não, mas já que também, né, eu sou o mais desconhecido dos 3 que estão aqui na mesa, né? Então, eu acho que eu preciso falar um pouquinho também, né? Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou plantando uma igreja aqui em Alphaville, onde a gente está agora, né, gravando esse episódio. E eu fui estudar no Westminster, no seminário lá na Filadélfia. Lá foi onde eu tive contato também com esse conceito, né? Primeiro, com o conceito de que todas as coisas, né, todas as áreas do conhecimento, das faculdades humanas, né, deveriam estar debaixo do senhorio do governo de Cristo, né? Olha o Kuyper aí. Kuyper, mas eu peguei muito gosto pelo Van Til, né, que foi um dos fundadores, na verdade, do seminário. E aí, na hora que o Broto falou do Van Til, ele apontou para mim assim, né? Porque quem tiver lá na minha casa, né, quiser acessar o Wi-Fi, vai ter que saber o nome dele, né, para poder colocar a senha. O nome mais íntimo. É o nome mais íntimo, é o apelido dos amigos, que os amigos chamavam ele. Então, com esse estudo, né, na época eu lia bastante Van Til e ele escreveu também sobre educação. Ele não tinha esse termo, né, essa ideia de uma educação cristã clássica do mesmo jeito que a gente vai falar daqui a pouco, mas ele também, juntamente com outros professores, ele foi instrumental em abrir uma escola ali na região que está lá até hoje, Montgomery Academy Christian Academy, eu acho que é o nome. E a partir dali eu comecei a estudar bastante sobre educação, ler, e encontrei alguns autores, né? Encontrei Dorothy Sayers, encontrei Doug Wilson e encontrei Susan Bauer também, né? Naquela mesma época, então comecei a ler. E quando eu fiquei sabendo, tive a notícia que a gente estava esperando um menino, né? Minha esposa me contou, eu falei para ela, você precisa começar a estudar agora também junto comigo, esse assunto. Então, desde aquele momento, a gente queria também, né, fazer ou uma escola, né, ou pelo menos a gente ensinar dentro de casa de uma forma cristã clássica, né? E isso foi em 2015, quando o Lucas nasceu, né? Então, 2014, talvez, quando eu comecei a realmente estudar sobre isso. E sempre tive esse desejo. Quando eu voltei, fui de lá para a Escócia, comecei o doutorado na área de neocalvinismo, não estava estudando o Kuyper, mas o Bavinck. E também tinha me interessado muito pela forma como ele tratava, né, a ideia de educação, e ele foi educado nessa tradição também clássica. Os holandeses, né? Os holandeses, de maneira geral, eles sempre foram bem fortes nessa. E aí tinha todo esse conceito, né, também da teologia como rainha das ciências, a Universidade de Amsterdã, né, fundada por Kuyper, né, com esse princípio também, né, de colocar todas as áreas do conhecimento, né, o próprio conceito de universidade, né, tendo a teologia como rainha, né? E aí depois não terminei o doutorado, fui para Brasília, passei um tempo em Brasília, foi lá onde eu me conectei com a editora Monergismo, trabalhei um pouco nesse processo, né, do desenvolvimento da editora Monergismo, e lá a gente conversava muito sobre, poxa, vamos começar a publicar mais material sobre isso, né? Quem sabe a gente pode um dia ter uma escola aqui também e tudo. E eu lembro... Os primeiros materiais de educação clássica em português foram da Monergismo. Foi. E a gente publicou também gente que estava trabalhando com o conceito de educação domiciliar, até mesmo um advogado que defendia nessa área. E aí eu lembro distintivamente desse dia conversando com o meu então sócio lá na Monergismo, e ele falou assim, tem um cara que andou pegando aí todos os direitos das editoras americanas, que a gente foi falar com a Veritas, e aí a Veritas falou exatamente isso também. Deve ter sido a mesma família. E talvez você tenha falado com a Veritas também, e ela isso disse mesmo, isso, né? Veritas Press. Foi exatamente. Então a gente teve reações diferentes à mesma notícia. A gente ficou, puxa vida. Mas tem muita coisa boa, né, ainda disponível aí, né, para as editoras trabalharem. E depois eu acabei abrindo a Pilgrim, né, que hoje é uma plataforma, né, com bastante material lá de educação cristã clássica, tanto coisas que a gente tem publicado, como de outras editoras, né, que têm feito esse trabalho, né, inclusive da Classical Press está lá, né, a editora 30 foi um dos nossos primeiros parceiros na plataforma, foi uma das primeiras pessoas o Maurício e o Elmer, que acreditaram, né, na ideia
da plataforma, e a gente fez alguns dos audiolivros deles, que ficaram bastante famosos, e Christopher Perrin, Steve Turley, né, falando sobre educação cristã clássica. É a conferência, né? A conferência que você falou foi com o Steve Turley. Então, nesse período, eu voltei para os Estados Unidos, e quando a gente estava pensando onde a gente ia, né, tinha um critério, né? A gente escolheu um local que tinha que ter uma escola cristã clássica para a gente poder colocar os nossos filhos. E a gente foi para Grand Rapids, Michigan, onde tem o seminário Puritan, tem o seminário Calvin. E eu estava conectado como pesquisador junto ao Calvin, e os meus filhos foram para uma escola que tem lá que chama Trinitas, né? Trinitas também. E aí, nesse período, eu entrei em contato com o Elmer e o Maurício. Eu falei assim, poxa, eu queria que vocês me ensinassem mais a respeito disso, né, e tal. E foi muito bom, porque, né, assim, eu devo muito a eles essa período de conversa. Isso foi em 2020. 2020. Eles estavam começando a escola, e eu estava pensando, poxa, quando eu voltar para o Brasil, eu quero poder começar a minha escola lá também. Então, teve até uma oportunidade de ir para Brasília, né? Perguntei da BIS, porque a gente conversou com o pessoal da BIS lá, que tinha uma escola que eles estavam num período da pandemia sem saber exatamente o que faziam, os donos estavam querendo passar para frente. Eu pensei, poxa, posso pegar essa escola, né, transformar em clássica. Chamei o Broto estava lá na praia, né? E falou para mim assim, eu não posso, porque acabei de me comprometer aqui com com uma escola. Isso. Com o nome de cidade. Que eu vou ajudar aqui nesse processo e tal. Então, ele não pôde ir para ajudar a gente. Mas, desde então, né, assim, o desejo sempre foi esse, né, de ajudar, de alguma forma, né, contribuir com esse movimento, e, quem sabe, ter também uma escola para os meus filhos. Acho que essa toda startup começa assim, né? Toda startup começa com os donos querendo resolver um problema que eles têm, né? O pessoal fala assim, coçar a própria ferida, né? Sim. Porque você sabe que, se você tem aquele problema, talvez outras pessoas tenham, e você vai resolver isso para você e para os outros. E assim, até da própria experiência, vocês vão entender, infelizmente, isso acaba demonstrando até mesmo um problema de entendimento na igreja. Né? Porque, claro, a gente deve fazer isso pelos nossos filhos, mas deveria fazer por todos os filhos do pacto. Sim, né? Sim. E não a motivação ser apenas, mas acaba sendo, porque nós somos movidos dessa maneira. Né? Então, obviamente, quando a gente volta para o Brasil ali em 2009, sempre houve essa perspectiva, e nessa época a gente tinha só a Sofia e o Tito. Então, cabia bem um projeto que pegaria ali, pelo menos na educação infantil, eles ainda. Só que a gente foi dando murro em ponta de faca e tal, não abria, e a gente ia tentando fazer homeschooling, não dava certo, e aí a Alessandra também, graças a Deus, trabalhou numa escola, mesmo que secular, mas que respeitava muito as nossas opiniões, né, por causa de posições mais conservadoras e tal. Enfim, Deus foi dando o treinamento nesse sentido. E a gente nunca ia conseguindo dar alguma coisa para eles, né? E a gente sempre via, então, essa questão da igreja não também assumir esse compromisso. Aí a gente foi para os Estados Unidos, conseguiu oferecer, então, um programa bem mais adequado para eles, né? Que era num formato de cooperativa, de co-op, que eles chamam lá. E quando nós voltamos para o Brasil, a gente conseguiu, finalmente, matriculá-los lá na Paraíba, né? Na Escola Cidade Viva, que também não era clássica ainda, que foi passar pelo processo de transformação. Mas logo, por causa da pandemia, começamos a fazer homeschooling novamente, e aí entramos no CC. E eu estou dizendo isso porque aí, então, em 23, quando a gente recebeu o convite para voltar para Brasília para o projeto, eles já estavam todos, né, bem mais velhos. E eu lembro de ter falado, né, com os sócios, assim, eu falei, a gente sempre tentou montar algo que envolvesse os nossos filhos também, mas nem agora, né, a gente vai conseguir fazer isso. Aí um dos sócios falou, não, pastor, mas o que sirva de consolo, vai servir para os netos. Aí eu falei, isso mesmo, que bom. E aí, um mês depois, veio o Luca, o meu, o meu caçula, que é diferença aí de 18 anos para mais velha. Mas, graças a Deus, também, no processo todo, não ia ter todo o F1 que a gente tem hoje. Então, a gente conseguiu, esse ano, ir até o 5º ano, e a Giana também entrou. Então, só para motivar, né, quem estiver vendo, e que sim, sirva para os nossos filhos, mas já tem motivação suficiente aí para vários filhos da Aliança que ainda não estão tendo esse benefício, né? Eu conheci um presbítero aqui em São Paulo que ele não tem filhos, mas ele trabalha na área de educação, né? E ele falava assim, o Everton, um presbítero, um irmão muito querido,
e ele disse, eu trabalho na área de educação, né, por uma questão de que eu quero abençoar as famílias, né, as crianças do pacto. Né. Eu não tive, Deus não me deu filhos biológicos, mas me deu muitos filhos espirituais, né, nesse processo. Eu acho que foi uma virada assim também, porque eu e a Nath nos tornamos muito militantes da educação domiciliar, né, do homeschool. Então, quando eu conheci a educação clássica, eu conheci por meio da educação domiciliar. E a gente se tornou como aquele que vem se sente enganado, né? Nos tornamos combatentes da escola. Né? Então, o próprio simpósio jurídico educacional que a gente começou ali era a ideia de defesa à educação domiciliar. A Nath ter feito o trabalho dela de pesquisa apresentado lá sobre a educação domiciliar era uma área que a gente queria, né? Quero isso para os meus filhos, né? E a escola ela não é uma possibilidade para a gente. Então, a gente realmente achava um projeto caído, falido, né? Que de fato é da maneira como está, né? Mas foi lá na igreja, no contexto, né? Ali da comunidade, da aliança, que a gente foi despertado para essa necessidade, porque a gente viu ali em Floriano, né? Um contexto bem mais simples, com famílias que talvez não tivessem toda a estrutura necessária para fazerem educação domiciliar, estrutura financeira, de espaço, de formação mesmo. E aí a liderança da igreja, o pastor Marcelo ali, foi quem me confrontou em primeiro lugar, né? Pois é, mas você está pensando essa ideia, né? Você está pensando nos seus filhos, mas e os filhos da igreja, né? Da aliança, né? A gente tem que falar sobre o que é educação cristã clássica, né? Eu quero eventualmente voltar nisso, mas só uma coisa importante da gente conectar aqui nesse ponto, que o povo da esquerda, o pessoal da esquerda, eles pensam mais assim, né? É claro que não é pactualmente, né? Muito pelo contrário. Mas se você vai olhar, muitas vezes o pessoal que vai ser professor, né? Escolhe um caminho de formar em pedagogia e trabalhar na escola, ensinar. Eles são apaixonados pela ideia, né, de educação, que eles não podem ouvir você dizer que, né, você quer ter como pai, né, direito de ensinar ao seu filho. Eles realmente são apaixonados, né, pela ideia de educação como algo comunitário, obrigatório. E eles, mesmo não tendo filhos, querem trabalhar na educação dos seus filhos. Né? Isso. Eles realmente acreditam. Um projeto de comunidade, de sociedade. Né? Porque eles entenderam, vou chamar assim, a força do pedagógico, né? Mesmo que por uma raiz completamente deturpada. Mas o processo em si, eles compreendem, talvez esteja colocando da melhor... são os filhos do mundo, né? Mais aptos do que os filhos da luz. É verdade. Mas o desafio sempre foi esse, né? 2 projetos de educação, né? Isso, exato. Gênesis é isso. Exato. Um conhecimento em Cristo, por Deus, pela árvore da vida, né? A cruz, e um conhecimento sem Deus. Isso. E autônomo. O que eu acho fantástico ali, naquela sequência toda de Gênesis 1, 2, 3, e entrando no 4, né? Principalmente ali, quando fala claramente da linhagem de Caim. Sim. Que aí a gente já começa a ver ali todo aquele conceito, né, de graça comum e tal, na linhagem da serpente que tem as produções de cultura, desenvolvimento da cidade, metalurgia, música e tudo mais. E no final diz assim: e aí Eva deu à luz a Sete, substituindo Abel, e Sete teve um filho, Enos, e a partir dali passou-se a invocar o nome do Senhor. Uma coisa bem simplesinha, parece ali meio, né? Aquela ideia de gueto, né? Enquanto os homens estão produzindo cultura e música, a linha da aliança, a linhagem da aliança está simplesmente invocando o nome do Senhor. Na verdade, é o foco de tudo. Que quando a gente faz música, metalurgia e qualquer outra coisa, a gente faz com esse foco, né? Isso é lindo. E aí você vai ver todo esse desenvolvimento, né, nos próximos capítulos de Gênesis, que Deus vai escolhendo os pequenos, né? Sim. Vai escolhendo os preteridos, inclusive, né, para formar esse povo que é o povo que não tinha nada nele mesmo que saltasse aos olhos, né?
mas um povo escolhido simplesmente por causa da graça de Deus, do amor de Deus, e não por alguma coisa que eles tinham, né? Eu Não acho era um povo que conquistava, não era um povo que tinha impérios, que tinha coisas muito grandes, né, grandiosas. O que eles tinham era continuar se manifestando, né? o que eles tinham era a palavra de Deus, o que eles tinham era a presença de Deus e o pacto com Deus, né? E eles foram utilizados por Deus para enriquecer impérios, inclusive, né? Quando eles são levados para o Egito, né? A gente comentava hoje mais cedo, né? Quando o povo de Deus foi levado para o Egito, eles Teria ruído, né? Se não fosse Egito tinha ruído se não fosse a presença de Deus, de soberania Deus com José ali naquele momento. Mas depois a gente volta nesse assunto. Vamos falar então sobre o que é educação cristã clássica, porque a gente já estava entrando aqui no assunto, no conceito de paideia. Depois a gente vai explicar também a palavra paideia, né? De onde é que vem e tal. Mas esse negócio de que eles estão, por exemplo, o pessoal, vou pegar de novo o pessoal da esquerda, né? Militantes e tal, eles estão trabalhando nesse processo de formação da mente das crianças. Eles sabem que as crianças são, vamos dizer assim, o campo de batalha. Isso. Eles precisam ganhar ali, né? Eles precisam trabalhar para formar uma nova geração já com essa cultura. Quem controla a de escola governa o mundo, né? É. Essa é a ideia. Exatamente. Por quê? Porque eles sabem que para a formação dessa paideia, né, e a palavra paideia vem da ideia, né, da palavra criança. Então, e a formação da criança, né, é a formação da cultura. Sim. Mas não sei se a gente já entra agora direto e já fala sobre paideia, é uma palavra importante, né, no conceito de educação cristã clássica. Isso. Mas talvez fosse bom, né, a gente falar um pouquinho agora sobre o que é educação cristã clássica. Eu acho que, como a gente estava até conversando antes, existem pelo menos dois conceitos que precisam ficar bem claros agora, né? Que é o conceito de educação à luz da palavra, de uma maneira geral. O que a gente chamaria de qual é a nossa visão sobre educação, a visão bíblica sobre educação. Inclusive, pegando o gancho que o Lucas falou, né? Essa visão estabelecida lá após a queda, quando Deus cria a inimizade, ele claramente traz um projeto educacional que seria baseado... É a quintessência. Sim, amém. E outro que seria contra, né? Seria baseado nas interpretações da serpente, né? Aquele velho dragão. Então, nesse sentido, isso já nos dá um gancho muito bom de entender que educação não é algo do século XXI, ou do século XVIII, ou do Renascimento, né? É algo lá do início de tudo, e, obviamente, procedendo de Deus. Ele estabelece, né, todo esse processo de ensino e aprendizagem. E eu acho que, de uma maneira geral, então, a gente vê educação... E é claro que esse conceito aqui, ele não é todo abrangente, né? Mas é algo que procede de Deus, num treinamento adequado que envolve mente, coração, corpo, alma, o ser humano por completo. E talvez você mencionou aí a questão da esquerda, talvez, por mais que eles não queiram, né, eles acabam não conseguindo atingir totalmente essa parte imaterial, apesar de, obviamente, atingir, mesmo que pelo lado errado, né, porque é inevitável. Então, é esse conceito de algo, de uma transmissão de conhecimento e formação de caráter que procede de Deus desde a eternidade e forma o ser humano, então, para, de fato, atingir o seu potencial, que, na verdade, não é limitado a esse mundo, mas também tem a ver com uma eternidade. O que, para a gente, até num conceito meio maluco, né? Eternidade passada e eternidade futura. E aí, quando eu falo de padrão ou de potencial humano, toda a educação vai querer atingir algum potencial humano. Eu creio que nas Escrituras nós temos no texto de Efésios 4, né, quando mostra Jesus Cristo, eu amo essa expressão, como a perfeita varonilidade à medida e estatura de Cristo. Como esse objeto, não meramente Jesus Cristo homem, mas Deus homem de fato. Né? Ele une pedagogicamente, necessariamente, ele une imaterial e material. E... Então, nessas linhas, né, eu creio que a educação seria isso. E, no final das contas, todos querem fazer exatamente isso. Mas como é que uma educação materialista atinge ou
realmente é eficaz em relação àquilo que é eterno e imaterial, né? Eu gosto muito dessa ideia de olhar ali para Gênesis, né? Pensar que, de fato, existem 2 projetos de educação, né? A gente fala sobre educação verdadeira, mas aí seria essa educação para a vida e uma educação para a morte, né? Porque não é por acaso que Deus coloca 2 árvores e ele chama uma de conhecimento do bem e do mal, né? Não é que o homem e a mulher não fossem adquirir conhecimento. Ou que não tinham ainda. Que não tinham conhecimento, né? Mas o que estava sendo oferecido ali naquela outra árvore era um conhecimento à parte de Deus, que levava à morte. E a partir da serpente, né? Justamente. Então, muitos abraçam esse projeto, caindo nas mesmas armadilhas e engano da serpente, né? Desculpa, não sei se você queria completar, mas acho que o ponto central ali da tentação que a serpente traz, e o que caracteriza esse projeto de educação, eu gostei da forma como você colocou, né? Um projeto de educação é mais do que só, né, um evento isolado. Né? Ele representa uma forma de pensar, uma forma de viver e uma transmissão. Ou um produto da evolução, né? O homem teve que se civilizar, então a educação veio exatamente. como um... Não, desde o princípio. Desde o princípio, sim. É corresponder à sua imagem, né? A ideia de Nabodei. Você corresponde à imagem de Deus pela árvore da vida, né? Que se expressa aí de modo mais perfeito em Cristo Jesus, né? O que eu ia falar é que o que está no centro dessa tentação da serpente é o convite a você pensar em você mesmo como autônomo, né? Como não dentro dos limites que Deus estabeleceu, não respeitando que Deus é o Senhor e Criador e que dita as regras, né? Mas arrogando para si a prerrogativa de decidir, discernir de acordo com a sua própria, assim, autonomia ou, né, uma pretensa liberdade, né? Então, quando a serpente ela chega para a mulher e pergunta, né, Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore, né? Ela, obviamente, muito astutamente estava lançando dúvida com relação à bondade de Deus. Isso. A palavra de Deus. E a lei de Deus. Será que é isso mesmo que Deus disse, né? Dúvida com relação a se Deus disse isso mesmo, se ela tinha entendido correto. Dúvida se Deus era bom ou não, porque, né, Deus que não deixa eles comerem. Né? Que história é essa? A soberania dele, né? E aí é um grande contraste, inclusive, quando Jesus vem para ser tentado. Né? Ele está no deserto, privado de qualquer comida, né? Enquanto que Adão e Eva, no paraíso, estão no ambiente mais tranquilo e perfeito que já houve até hoje. Né? Então, a pergunta foi exatamente essa. Será que Deus não é mau? Né? Lança uma dúvida com relação à bondade, com relação à capacidade deles de interpretar a palavra de Deus, e lançou esse desafio, né? E falar assim, e se na verdade ele tiver dado essa orientação, essa regra para vocês, porque ele quer privar vocês de algo que poderia ser seu, né? E se ele tivesse realmente assim, com esse desejo, né, com essa maldade, né, de manter para si algo que ele não quer compartilhar com vocês, por que você não julga por você mesmo, né? Então, faz basicamente a pergunta, né? Porque quando ali o texto fala que a mulher olhou para o fruto e analisou, né, o fruto, diz que ela encontrou que o fruto era o quê? Desejável, era bonito, agradável aos olhos. É muito interessante. Desejável para obter o conhecimento. Porque, para mim, essa é a diferença aí. Se você for pegar, eu acho que tem 2 coisas no que você mencionou. A primeira que eu vou mencionar é mais parentética e tem a ver com o conceito de paideia lá na frente, inclusive na mente de Paulo. Porque a nossa tendência é dizer isso, quando a serpente falou com a mulher. Eu acho que tem uma base muito boa exegética e também de tradição reformada que mostra que foi para a mulher e para o homem. Sim, que ele estava ali, né? Ele estava ali. No sentido da responsabilidade masculina desde o princípio. Estava ali, né? Sim. Paulo fala que a mulher foi... como é que fala? De ludibriada. Isso. Né? Mas o homem não. Exato. Ou seja, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E a outra tem a ver com esse aspecto, né, se você pegar... Eu não vou lembrar agora de cabeça exatamente, mas quando, em Gênesis 2, antes da queda, quando Deus está descrevendo, inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele fala todas... Porque não tinha algo essencialmente errado. Isso, né, esse ponto é importante. Ele fala, toda árvore é boa para alimento e bonita de se ver. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era assim. Sim. Então, você vê nesse versículo que você citou, que acho que é Gênesis 3:6,
Fala assim, Eva olhou para a árvore e viu que era boa para se comer. Sim, porque Ok. naturalmente não tinha nenhum problema. Agradável aos olhos, ok. Aí o tchan. E suficiente ou Acho que é desejável. para se obter para se obter discernimento. Exatamente. Esse é o ponto que foi além do que Deus havia estabelecido. Toda árvore para ser e é onde ela vai, caiu a armadilha. Basicamente o que Deus estava estabelecendo ali é o direito dele de ser arbitrário, vou chamar assim. Né? Ele podia ter escolhido qualquer uma das coisas boas, porque ele não criou nada que fosse fazer mal naturalmente ao homem e à mulher, né? Por uma substância, né, física, química, biológica, um veneno, qualquer coisa. Não era isso que fazia mal. O que fazia mal de verdade é você querer ultrapassar os limites. Né? A desobediência. A desobediência mesmo. Então, Deus estava colocando uma coisa, né, uma de todas as coisas, ele colocou uma coisa fora dos limites. Né? É óbvio que existia já o conceito de coisas erradas que eles não podiam fazer, mas não existia nem sequer o desejo, né, a tentação para isso. Né? Então, ele colocou uma coisa só para testá-los. E realmente estabelecer o direito dele como senhor, né, como autônomo, como aquele que pode arbitrariamente dizer isso daqui, né, arbitrário, que não me entenda mal, né, que não quero dizer que Deus faz as coisas sem propósito, coisa do tipo, mas quero dizer assim que a gente não precisa conhecer, a gente não precisa saber, a gente não precisa conseguir discernir o que está na mente de Deus que não foi revelado para a gente, né, o porquê, ou o que é que tem numa coisa que talvez não seja para nós, né? Que manda quem pode e obedece quem tem juízo. juízo. Quando eu me sento na cadeira de juiz de Deus, né? Isso. Já rompe Você já rompeu a barreira. Rompeu a barreira. Exatamente. Mas voltando para a definição, né? Eu acho que é dentro desse cenário onde a gente encontra a educação cristã, né? Porque é uma educação que se baseia nessa promessa da semente que dentro da soberana graça de Deus poderia trazer o homem de novo a imago Dei, né? Para viver corandeu, diante de Deus. Então, quando a gente pensa em educação cristã clássica, eu acho que essas duas palavras nos ajudam a ancorar, né, o nosso navio. E esse primeiro navio, né, do cristão nos ancora dentro de uma teologia bíblica sadia, né? Eu penso assim que é uma pena que a gente tem que usar adjetivos, né, para a palavra educação, né? Porque às vezes fica redundante, né? Porque quando a gente vai falar sobre o que é uma verdadeira educação, né, a gente vai incluir tudo isso, né, que a gente quer dizer quando a gente coloca o termo completo, né, educação cristã clássica. E eu acho que é uma pena que a gente tem que usar os adjetivos, né, dizer, olha, que educação que é? Educação cristã, que tipo, né? Clássico. Daqui a pouco a gente vai ter que provavelmente adicionar outros adjetivos aí, né? Porque clássico mesmo. Clássico protestante, reformado, porque infelizmente, assim, né? Os nomes, os termos, eles vão sendo utilizados, né? Deturpados ou não, né? Mas a gente precisa em algum momento da história classificar um pouquinho mais, um pouco melhor e dizer, olha, que tipo de educação que a gente entende que é a verdadeira educação. Não é porque a gente acha que, sim, né, eu estava colocando aqui no início, né, assim, esse termo educação cristã clássica é um pouco engraçado, porque o pessoal que a gente olha e fala assim, eles estavam fazendo isso que a gente diz que é uma verdadeira educação cristã clássica. Quando a gente olha para trás, a gente fala assim, olha, eles estavam fazendo isso, mas eles não usavam esse termo, né? Claro. É igual você dizer lá, o cara que está lutando na Primeira Guerra Mundial, né? Ele não achava que ele estava lutando na Primeira Guerra Mundial. Sim. Se você voltasse no tempo, né, falar assim, você está lutando na Primeira Guerra Mundial, ele ia ficar assustado. Ele fala assim, tem uma segunda? Ou não teve nenhuma outra antes da gente? Então, a gente dá esse termo, né, olhando para trás, interpretando e tal. Então, esse termo educação cristã clássica, hoje a gente usa ele obviamente é uma coisa recente. Para tentar descrever algo que a gente diz, isso a gente está dando esses dois adjetivos para poder ajudar a descrever o que a gente acredita que é uma verdadeira educação. E mais, ela já foi aplicada. Sim. A gente já tem exemplos disso. Claro que a gente está dizendo também que essa educação precisa continuar se desenvolvendo. A gente não está só querendo voltar no passado e fazer exatamente a mesma coisa que foi feito lá atrás. O projeto educacional continua. Né? Mas a gente está reconhecendo também que existe uma continuidade naquilo que a gente está fazendo hoje com o passado e existe a necessidade de retroceder
em alguns caminhos que foram tomados recentemente, né? Então, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, sobre a história desse termo, porque quando a gente fala de educação cristã clássica, a gente tem que distinguir essas duas coisas. O que é a verdadeira educação que a gente está dizendo, e aí a gente chama isso de educação cristã clássica, mas também o que é a educação cristã clássica no sentido de qual é esse movimento, como é que a gente entende esse movimento atual que acabou dando esse nome para o tipo de educação verdadeira. E a gente tem que lembrar que qual é o padrão, então, né? Para onde nós olhamos para perceber se é verdadeiro, se bate e tal. São as Escrituras. É a revelação de Deus desde o começo, teologia bíblica, progressividade disso na história. A gente discutiu na primeira live que a gente fez, a primeira conversa que a gente teve formalmente, sobre o que vinha antes, né? Clássico Isso, ou perfeito, cristão. perfeito. Eu acho que essa... é cristão clássico ou clássico cristão, né? Que é um Acho que essa é a debate base. que existe, né? Hoje as pessoas falam, tem uma educação clássica, mas nós somos cristãos. E aí, mas o que é isso dentro até da colocação dos adjetivos? Sim. E assim, para resolver esse debate de uma forma bem simples, quando você, que a gente vai voltar agora para isso, inevitavelmente, quando você olha para a própria expressão em inglês, Classical Christian Education, você vai ver que no inglês em si, se fosse no português uma educação clássica cristã, seria Christian Classical Education. Tá? Então, até por respeito à linguagem, se eles estiverem errados, aí é problema deles. E a gente precisa... Mas em relação à própria tradução, a gente já vê que essa ideia necessariamente de ancorar primeiro na ideia do cristão. Sim. Como é uma educação cristã. Isso. E aí o clássico, ele é, vamos dizer assim, secundário. E para mim é redundante. Exatamente. Assim, não, na verdade, as é duas... outra questão. Os dois adjetivos são redundantes Sim, para sim, mim, é se verdade. você entende que a educação... Existe uma educação verdadeira e educação falsa, que é Mas um outro a gente projeto sempre educacional. usa essas ferramentas. Quando eu digo, eu sou de uma tradição reformada, Sim. eu sou de uma tradição calvinista, eu estou ancorando na história. Na história, é uma questão exatamente. histórica, né? Então, quando eu digo que sou de uma educação cristã, eu ancoro numa base bíblica. Então, vai entrar Vantil, pressuposicionalista, teologia bíblica, e aí clássica, a gente vai olhar para aí sim eu entendo o desenvolvimento desse projeto histórico. educacional na cristandade, no seio da comunidade de Cristo, da Igreja de Cristo, do povo de Deus, do povo pactual, né? Eu digo eu enfatizo essa questão da redundância, porque, e a gente não vai entrar nisso agora, mas possivelmente em outros podcasts, que é essa ideia. Existem muitas escolas cristãs que talvez até estejam bem ancoradas na cosmovisão, confessionalidade, que não tem nada de clássico ainda nesse aspecto metodológico das coisas que a gente vai falar aqui. Então, alguém poderia dizer assim, por que é redundante se eu estou fazendo uma educação cristã verdadeira, em termos de cosmovisão, mas você está me dizendo que está faltando a metodologia ainda? Porque aí é uma coisa que, se eu estou falando que a verdadeira educação ela procede da eternidade, inclusive a sua metodologia, então tem alguma coisa faltando aqui ainda. Aquela discussão das boas escolas cristãs, Isso. das péssimas escolas cristãs e de uma escola cristã excelente, né? Ou cristã clássica. Sem querer ser pretensioso, né? Mas a ideia de âncoras históricas, né? Sim. Não que Legal. tudo que estamos falando é verdade, precisa ser abraçado como único caminho, né? A gente está aprendendo. Mas a gente sabe qual é a nossa base, onde a gente busca. E o mais triste disso tudo... Bíblia e história, né? História O mais triste disso tudo é quando a gente fala dessas coisas e mesmo dentro da igreja isso parece uma novidade. Né? De onde você está tirando isso? Nós nunca vivemos isso. Mas a gente não sabe de história, né? Sim, É outro exato, problema, exato. mas a gente não A conhece gente tinha que fazer um podcast sobre isso, sobre essa história. Porque nessa questão lá, voltando para o Piauí, quando eu falei que a gente bateu na trave no Piauí, nós já tínhamos um empresário, porque esses empresários têm que ser malucos, né? Nesse primeiro momento, tinha um empresário já que tinha caído no conto do vigário sobre a escola cristã clássica, estava pronto para investir, só que ele sempre, antes de investir, ele consultava o conselho da igreja dele. Para todos os investimentos que ele fazia, ele consultava o conselho, obviamente, simplesmente consultivo, né? Não determinante, a decisão final era dele, ou de quem ele contava lá na empresa. Tinha essa deferência, né? Isso, ele tinha essa deferência, exatamente. E aí, foi quando lá,
né? Para a gente estava quase tudo certo. Quando chegou no conselho, pelo menos um dos presbíteros disse assim, não, isso aí é novidade, nós temos já a nossa tradição, tararara. E aí acabou que naquele momento eles ficaram sem o tradicional e sem o inovador, que é o clássico, né? Graças a Deus lá em Floriano já tinha, e então o Piauí não ficou sem isso, mas tem muito disso, né? Na verdade, como um todo, né? Quando você resgata algum aspecto da teologia, que sempre foi nosso, na verdade, é da nossa herança, Sim. mas está esquecido há alguns anos aí. As pessoas falam, de onde você está tirando isso, né? Que ensinamento novo é esse que a gente nunca ouviu falar a respeito? Eu acho legal com Calvino, quem ele mais cita em todas as institutas é Agostinho, né? E ele diz, Agostinho é todo nosso. Isso. Eu gosto disso. Perfeito. Sim, mas então a gente faz essa distinção entre a educação cristã clássica. Às vezes a gente fala disso querendo dizer o que a gente acredita que é a verdadeira educação, mas a gente precisa entender que a gente está falando isso, usando esses termos, só porque a gente também está no momento histórico em que a gente precisa dessa qualificação para definir exatamente o que a gente está. E, inclusive, ancorar a gente humildemente, né, numa tradição maior do que nós. Né? A gente também não está aqui dizendo assim, olha, eu inventei, né, algo novo. E aí é muito interessante isso, que quando... e aí, muito legal, Broto, que você citou o inglês, né, que a gente está bebendo em muita medida, né, de autores que vieram antes de nós, pastores, educadores que vieram antes de nós, e que, inclusive, muitos deles ainda, né, são nossos contemporâneos, estão fazendo esse projeto lá nos Estados Unidos, e a gente está bebendo muito deles. Né? E não é imperialismo. Não é imperialismo, exatamente. Mas é um reconhecimento que a gente tem que ter também de respeitar, né, aqueles que trilharam o caminho antes de nós. Né? E nós estamos conectados numa tradição e eles também estão conectados nessa mesma tradição. E é um sinal de humildade, inclusive, e de reconhecimento de que a educação, se ela vem da palavra de Deus, se ela vem do caráter de Deus, se ela vem de quem é o homem, né, e o objetivo da educação é definido por Deus, a gente não tem nenhuma autorização da parte dele de fugir disso, ou de inovar, ou de querer fazer a educação a nossa própria imagem, a nossa própria semelhança. A gente tem que buscar algo que é eterno. Né? O desejo do educador cristão clássico é formar nos seus alunos, né, em si mesmo também, né, porque no processo de educar nós estamos aprendendo, mas é formar em nós mesmos e nos nossos alunos aquilo que Paulo fala lá, que eu queria, estou aqui aberto já há um tempão em Colossenses 1, né, que Paulo fala que era o trabalho, o projeto dele, o projeto pessoal dele, né, quando ele fala para os Colossenses. É claro que por causa do pecado, eu brinquei aqui da questão imperialista, né? Porque tudo que vem... Geração Coca-Cola, né? Sim. Que vem dos Estados Unidos. Por causa do pecado, muita coisa é cultural mesmo, influencia nesse sentido. Né? Mas quando a gente fala, a gente vai ter que falar bastante sobre isso, de uma tradição que hoje, mais próxima de nós, vem dos Estados Unidos, não é por causa do americanismo em si. Não é porque nós somos um povo. Isso. Né? E as nações, elas estão divididas e tal, e Deus é soberano sobre cada uma delas, tem suas culturas, mas a gente está bebendo de uma cultura homogeneamente cristã. E comum daquilo que é humano. Isso. Também, né? Porque, apesar de eu ser brasileiro, o outro americano, o outro africano, mas nós somos todos feitos à semelhança de Deus. Não existe essa diferença tão grande, né? Não deveria. Acho que todo mundo consegue perceber que essa nova onda, né, de militância, que quer estabelecer um conflito de raças, né, e tal, eles é que são os verdadeiros intolerantes, eles que são os verdadeiros racistas, né, que colocam uma divisão tão grande que você não pode ter comunicação, né, comunhão, aprendizado de uma raça para outra. Mas o ponto aqui de Paulo, em que eu queria voltar em Colossenses 1, quando ele diz que o trabalho dele, né, era de que... ele fala assim, este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa, cada homem, perfeito em Cristo. Esse era o trabalho dele, ele trabalhava indo nas viagens missionárias, nas cartas que ele mandava, nas pessoas que ele treinava como ministros, né,
presbíteros que eram apontados nas diversas cidades para fazerem o trabalho. Todo o trabalho de Paulo, todo dele se resume a isso. Ele estava laborando, sofrendo e completando os sofrimentos de Cristo, né, como ele fala aqui nesse contexto, para esse fim específico de apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. Para isso ele trabalha e agoniza, né, a palavra ali, agoniza, isso. Descansando, desfrutando da graça eficaz de Deus, né, do poder eficaz de Deus. Exatamente. Maravilhoso. Que ele usa muitas vezes essa palavra, né, de trabalho, de labor, de agonia, justamente com esse propósito que resume todo do projeto educacional de Paulo. Então, quando a gente olha e fala, tá, esse é o projeto educacional de Deus, de formar os homens a quem nós estamos ensinando, nossos filhos, nós mesmos, né, e apresentá-los perfeitos. Né? Bom, existe algo de comum, né, em todos os lugares, em todas as épocas, e duradouro. Claro que a gente entende que existe mudança na aplicação específica. Né? Se vai ser de manhã ou de tarde, né? Se vai ser virado para o leste ou para o oeste, a sua escola e tal, e várias outras coisas vão ter que ser definidas, mas sem negociar os princípios. Eu acho que são os princípios que estão em jogo. E só para falar, quando você falou que às vezes o pessoal fala, eu já ouvi isso também, né? Essa visão ela é americocentrista ou sei lá, né? Ela é imperialista e tal. Mas a alternativa que a gente tem no Brasil, ela é também americana. Exato. Paulo Freire é John Dewey. John Dewey, né? É uma educação... exatamente, é uma educação americana. Teixeira, que comentávamos antes, né? O surgimento do MEC vem desse cenário, né? Vou trazer aqui a filosofia, aprendi lá em Coimbra, vou trazer aqui para o Brasil. E aí tem o manifesto da nova escola, que vai falar de um projeto americano, né? Sim. Exatamente. Uma única escola laica, gratuita. Mas qual americano você quer, né? Esse que é o ponto. Exatamente. Qual a escola americana? A da Unesco, né? Pois é. Ou a de Deus. Eu não acho que é a melhor, não vou dizer que é a melhor, né, definição, mas gosto muito dela, quando eu penso em educação cristã clássica, nessa ideia de uma educação fundamentada nas Escrituras, né? Porque às vezes até dizer fundamentada em Cristo tem umas teologias. Tem que explicar um pouco mais. Fundamentada nas Escrituras, que recorre à tradição intelectual cristã. Então, esse aspecto de olhar para trás, aqueles que vieram antes de nós, a maneira como Deus soberanamente vem agindo na história. Então, eu olho para a tradição, compreendo hoje e capacito para o futuro, para uma vocação, né? E a vocação do homem é desfrutar, gozar de Deus, né? Então, eu acho que o problema da educação moderna é que ela vai ser pragmática, né? O que eu posso usar hoje. Para que serve, né? Para que serve. Mas a educação cristã clássica, né? Ela vai dizer como você pode desfrutar da vida e da plenitude em Deus, daquele projeto pelo qual você foi feito. O versículo perfeito para cobrir isso é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Fala toda a escritura, tá? Inspirado. Ali, o último termo que ele usa daquele quarteto é paideia na justiça. Disciplina, né? E o 17 é para que o homem esteja pronto para perfeitamente preparado para toda boa obra. É isso aí. E eu acho que é por isso que é tão difícil de definir na educação clássica. Porque você tem cristandade, tem história, tem sola escritura, mas às vezes a gente quer um recorte, né? Pelo pragmatismo da nossa educação, a gente quer um recorte, mas é um projeto educacional que vem se desenvolvendo, né? E querendo ou tem não, expressões diversas, né? tem as passagens na providência de Deus pelos povos pagãos, Sim. que colaboram com todo o desenvolvimento, né? Enfim. Soberanamente, Sim, o cenário claro. está sendo preparado, ou seja, como o Gustavo falou, né? Para preservar o povo de Deus lá no Egito, seja para a vinda do Messias na plenitude dos tempos. Deus está preparando, né? A história não acontece de modo aleatório, né? Sim. Eu acho que esse é o princípio que deve nortear, né, a nossa prática educacional. As coisas não apareceram aleatoriamente, né? Elas foram criadas por Deus. E elas também têm um fim.
né? Proposto por Deus. O fim no sentido de não fim Propósito. histórico, né? Simplesmente que vai acabar, mas o fim no sentido de ter um propósito mesmo, um objetivo pelo qual Deus criou as coisas. Então, essa estrutura, né, de início e de fim dá para a gente também uma estrutura de significado, né? Quando você olha para o fato de que Deus criou todas as coisas, Ele deu significado para elas, né? Porque criar também quer dizer isso, né? Quer dizer dar significado, né? Eu pego de novo no Van Til, né? Van Til diz que não existia nenhum fato, nenhum evento, nenhuma coisa, né, em toda a natureza que fosse bruto, né? Ou seja, sem que já houvesse um significado para aquilo, né? Ou seja, aconteceu uma coisa nova, tem um significado já. Isso. A gente não pode achar que é o homem que vai dar significado pela primeira vez, né, para aquilo. E nem as coisas que a gente está descobrindo, elas já têm significado. E quando a gente fala de significado, não é só um nome, né? Elas têm um propósito, têm um significado, têm uma conexão com todo o resto, porque existe uma unidade em todas as coisas criadas, né? Pelo fato de que elas foram criadas. Elas são o próprio conceito de universo diz isso, né? Tudo faz parte de uma coisa só, né, criado por Deus. Então, quando você tem o princípio da criação, você tem essa unidade de todas as coisas, você tem a interpretação que Deus deu para todas as coisas. E quando você tem o princípio de fim, de objetivo, tem um telos, né, um objetivo para todas as coisas, você tem também um motivo para viver. Você tem isso aqui que Paulo falou, né? O objetivo dele como pessoa de formar outros. E essas pessoas têm um objetivo, elas têm uma perfeição, né, para apontar que é a maturidade, né, ou a estatura do varão perfeito. Elas têm também um objetivo. Então, a gente tem o logos, né, que é o significado, né, animador de todas as coisas, o que dá significado para as coisas. A gente tem o telos, né, que é o objetivo, e a gente tem o conceito de virtude, né, de aperfeiçoamento, né, que os gregos chamavam de arete, né. Então, você tem tanto telos, arete, virtude, como logos. E aí, por que eu estou usando esses termos, né, gregos? Tanto porque Paulo utilizou, né, os próprios apóstolos, quando escreveram em grego e se utilizaram desses conceitos já gregos. Mas por que eles fizeram isso? Porque, primeiro, Deus preparou a Grécia para esse propósito. Preparou a cultura greco-romana para, na vinda de Cristo, esses conceitos já terem sido trabalhados e até estarem ali disponíveis, né, para que os apóstolos utilizassem esses conceitos que, veja, não foram os gregos que inventaram. Eles meramente estavam observando algo. E eles estavam tateando, né, não conheciam, né, tinha lá um espaço para Deus. Obviamente precisam de um espaço para Deus, todo mundo precisa de crer em alguma coisa, né, que dá sentido e unifica todas as coisas, apesar de às vezes não chamar de Deus. Inclusive tinha um altar ao Deus desconhecido. Tinha um altar, né? exatamente isso que eu estou me aludindo. E aí Paulo então diz, olha, eu vim falar desse Deus, né, que vocês não conhecem de fato, né, mas vocês sabem que precisa de um Deus que organiza, que, né, está faltando alguma coisa no panteão de vocês, né. E aí então os apóstolos vêm exatamente e pegam esses recursos que foram, né, construídos ali na paideia grega, inclusive o termo paideia, né, e diz, olha, eu quero propor que vocês, pais, né, criem os seus filhos na paideia, nessa cultura do Senhor, que tem um logos, que tem um telos, que tem um conceito de virtudes, né, de arete, de perfeição, e vocês vão utilizar a palavra de Deus para esse desenvolvimento. Só definindo, né? Então, a gente já viu um pouco de educação, né? Cristã, eu acho que você está entrando na parte clássica, né? Porque o cristã isso. é fundamentação bíblica. Educação, a gente está entendendo sobre esse projeto educacional de Deus para o homem, para um fim específico, né? Como você falou. Aí eu acho que a gente vai entrar agora. Agora é o clássico, por isso clássico, que eu introduzi, né? Só em termos de aplicação, quando os primeiros pais lá, né, os pais ouvindo Paulo, lendo Paulo, eles ouvem ou leem a palavra paideia, e tem uma classificação agora no Senhor, Eles têm um conceito já, né? É quase que Paulo falando, essa é a verdadeira paideia. É a verdadeira educação. Vou colocar aqui um adjetivo. Isso. Eles já tinham, né? Ah, ok, Paulo, Paideias, beleza, tá. Então é assim, né? Ah, ok, não é assado. Certo. E aí, é uma coisa importante para os dias de hoje, inclusive para isso que a gente vai entrar agora, porque muitos cristãos, talvez olhando para essa novidade,
eles estejam falando assim, nós estamos mais uma vez tentando cristianizar algo pagão. Que muitas igrejas têm feito de várias formas, cristianizando a cultura, achando que isso vai atrair pessoas, enfim. Tem todas as motivações para isso, de maneira errada, né? Mas é bom deixar claro, então, quando João usa logos, quando Paulo usa paideia, quando tem vários termos que são usados, que foram, inclusive, já traduções, né, da Septuaginta lá do hebraico, fazendo essa ligação com o povo da Antiga Aliança, não é uma cristianização do mundo greco-romano. É um resgate daquilo que sempre foi nosso, é a herança do Senhor, especialmente para o seu povo, mesmo que isso venha abençoar o Egito, os pagãos e assim por diante. Deixa eu abrir só um parêntese, né? Porque conversando com alguns educadores cristãos, né? Eu sinto que tem essa deficiência, às vezes, teológica mesmo, né? Porque me perguntam assim, mas por que ir nos gregos, né? Mas parece que a nossa teologia está bem veterotestamentária, né? E aí eles ficam muito no desenvolvimento educacional dos hebreus, e aí acaba caindo até em algumas aberrações, tanto teologicamente como educacionalmente, esquecem da revelação em Cristo Jesus do Novo. E que veio quando, né? Pois na plenitude dos tempos, onde essas duas culturas ali interagem, né? Você tem os hebreus, judeus, e gregos debaixo de um império, um cenário ideal para que o evangelho de Cristo Jesus pudesse se estabelecer. Alexandre o Grande faz parte da providência do Senhor, né? Sim, exatamente. Literalmente, ele, Ciro, né? Sim. Todos os imperadores, os reis que estão têm os corações nas mãos de Deus, né? Então, a gente está aqui falando de uma forma meio desestruturada e tudo, né, sobre educação, a gente falou, baseado nas escrituras, né, cristã. A gente falou que teve uma passagem, né, esse desenvolvimento da verdadeira educação tem sim uma passagem no desenvolvimento dos grandes impérios, né, e dos grandes pensadores que escreveram grandes livros, que propagaram grandes ideias, que ousaram fazer coisas enormes, né, como a República, por exemplo, romana, né, e nós, quando vemos, então, Cristo Jesus vindo, e ele se utiliza de tudo isso, né, ele pega e diz, tudo isso é meu. Né? Vou parafrasear um pouco aqui o que Kuyper falou, né, que não tem nada, né, em todo o campo das faculdades humanas, né, quando a gente costuma dizer em toda a natureza, né, mas não, em todo o campo das faculdades humanas não tem nada, nenhum centímetro quadrado que o Senhor Jesus não diga é meu. Né, é dele tudo. Então, quando ele vem e ele diz que ele é o Logos, ele é o verdadeiro homem, né, o né, virtus, né, a encarnação, inclusive, da virtude, né, do homem perfeito. Né. Ele é o telos, ele é o amém de todas as promessas de Deus, né, do desenvolvimento da história. Né. Ele vem, ele diz, eu sou tudo isso. Né. É uma pessoa, o verdadeiro conhecimento de Deus e o verdadeiro molde pelo qual nós nos baseamos para o nosso desenvolvimento. E é isso que nós queremos para os nossos filhos, é isso que nós queremos para nós. É esse desenvolvimento, a imagem e semelhança de Cristo, que é esse homem que é a renovação da imagem de Deus, né, que foi perdido pelos nossos pais. Né. Então, John Milton, né, o escritor do Paraíso Perdido, né, e Regain, como é que fala? É reconquistado? Paraíso Reconquistado. Ele escreve uma carta, né, para não lembro agora a nacionalidade do outro interlocutor da carta, mas ele escreve uma carta para uma pessoa dizendo, né, sobre educação. O que ele entende sobre educação? E ele põe isso lá. Né, ele diz assim, olha, a educação nada mais é do que a restauração das ruínas deixadas pelos nossos pais. Quando nossos pais, Adão e Eva, né, caem, eles deixam uma ruína. Eles ainda são imagem de Deus, mas eles são uma imagem de Deus corrompida ainda, em ruínas. Né? São maravilhosos, porque você anda pelas ruínas de Roma, né, da Grécia, você reconhece a maravilha daquilo, né? Mas são ruínas. E aí o projeto educacional, a educação, para ele, nada mais é do que restaurar essas ruínas, né? A sua plena glória. Cristo é exatamente isso. Né? Quando Paulo fala lá em Colossenses 3, né, que vocês devem deixar certas coisas, né, se despojar de certos hábitos e se revestir de Cristo, né, que se refaz, né, na imagem de Deus.
É isso que ele está falando. Esse é o projeto. Tá. Agora, a gente não faz isso. A gente não faz isso reformando apenas uma parte da nossa vida, uma parte de quem nós somos. A gente não faz isso só deixando de pecar e começando a pensar de forma cristã sobre a teologia. Ou até mesmo sobre a pedagogia. Ou uma reformulação pedagógica. É uma reformulação do todo. É o todo da criação, é o todo do universo. É a universidade inteira, né? Assim, é todas as áreas do pensamento humano, é todas as coisas, na verdade, são reinterpretadas. Né? É uma verdadeira, para usar um termo mais recente, né, que meio que substitui, né, tá correlacionado com paideia, né, o termo mais recente, cosmovisão, né, uma visão de mundo, é uma visão inteira de mundo completa pela luz dessa revelação de Cristo, né, e de um relacionamento real com Ele. Então, é esse o nosso objetivo, né, como educadores, como pessoas que querem seguir os passos de Jesus. Então, a gente precisa de uma reformulação completa da vida. A gente não pode pensar cristamente, vamos chamar assim, né, de forma cristã, só numa parte da vida. Né? E a gente precisa, então, pensar de forma cristã a respeito da história, a respeito da geografia, a respeito da linguagem. E parte disso é, inclusive, reconhecer aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é belo, que é tudo coisa que vem de Deus, porque se é bom, se é justo, se é belo, tudo isso é verdadeiro, tudo isso vem de Deus, e a gente tem que reconhecer isso onde quer que essas coisas estejam aparecendo, onde quer que elas tenham sido entregues para nós como parte da nossa herança humana. Né? Eu falei que quando eu comecei a descobrir esse conceito de educação cristã clássica foi com alguns autores, né? E eu lembro que especialmente Susan Bauer e outros, George Grant, né, quando eu ouvi umas palestras dele, me despertou muito, e ele falava assim, quando você começa a olhar para o passado, olhar para as pessoas, e eles citam muito lá nos Estados Unidos os pais fundadores dos Estados Unidos. Né? Você olha para a formação de Thomas Jefferson, você olha para a formação intelectual, educacional de George Washington, e você olha para esses homens e fala assim, cara, como é que eles tinham isso e a gente não tem? É como se eu tivesse sido roubado de algo, que era minha herança. Era minha herança como filho da humanidade, né? Assim, vamos dizer assim, uma herança humana, mas especificamente como filho da aliança, como parte do reino de Deus. Por que tem tantas riquezas que foram, por muitas vezes, depositadas por Deus nas mãos de homens pagãos e recolhidas depois, né, pelos cristãos, foram lapidadas ao longo dos séculos, e eu não conhecia essa poesia, eu não conhecia essa história, eu não conhecia esses personagens, eu não conhecia esses conceitos. E eu fui conhecer o quê? Passei anos da minha vida sem estudar nada dessas coisas, sem ser apresentado nada dessas coisas, e hoje eu não tenho elas. Eu não tenho essas coisas porque eu não adquiri, eu não recebi. É como se eu tivesse sido roubado dessa tradição, como se eu tivesse sido roubado de uma herança que é minha. Eu lembro de uma conversa que eu tendo ali com os professores, né, conversando sobre isso. Não fui eu que tive essa ideia, mas surgiu ali naquela roda de conversa. Mas é um projeto educacional no qual nós estamos incluídos. A manifestação do cumprimento da promessa de Deus em que todos os povos seriam abençoados, todas as famílias seriam abençoadas. Né? Então, nós, gentios, estamos incluídos dentro desse projeto educacional que se manifesta na pessoa de Cristo Jesus. Né? Então, a educação cristã clássica nos inclui dentro desse cenário. Não é uma educação para os judeus, mas é uma educação para o povo de Deus. Né? A promessa se cumpriu, o caminho está aberto por meio de Cristo Jesus. Né? Então, essa perspectiva educacional, essa visão educacional que eu quero passar para os meus filhos. Né? Em Cristo, ele está incluído no povo de Deus, ele faz parte de um povo de Deus, um povo santo, redimido, comprado pelo sangue do Cordeiro. Né? E de maneira bem prática, né? O que a gente está falando aqui? Nós não fomos treinados assim. Na providência do Senhor, Ele está dando isso para nós agora, para que os filhos, os netos, os bisnetos não precisem passar pela extorsão que nós passamos, né? Então, eu gosto de utilizar essa expressão para nós hoje, né? Nós somos uma geração ponte. Então, a ponte pode estar meio torta também, defeituosa, mas lá na frente
né? Os nossos filhos vão conseguir ensinar essas coisas de maneira mais adequada, e os nossos netos, assim por diante. Então, é importante lembrar agora, você mencionou muito a questão dos Estados Unidos, a gente falou aqui da questão do inglês, na providência do Senhor, o que está acontecendo? Por que um podcast sobre isso em pleno século XXI, 2025? Porque há mais ou menos 40 anos, né? Claro que essas datas não são tão exatas assim, mas há mais ou menos 40 anos, isso começou a surgir lá nos Estados Unidos, com famílias que foram descobrindo isso, que já começaram a ser a ponte, né? Não tinham sido roubadas da sua herança e tal, e das mais diversas formas, tem algumas mais específicas que a gente vai tratar aqui, foram descobrindo tanto no contexto de escolas formais, como de educação domiciliar. E aí, né, o que chega para nós hoje no Brasil, a partir ali, principalmente, né, de forma mais forte, final de 2018, talvez um pouco antes, um pouco depois, em termos de estruturas, material, pessoal e desejo de famílias fazerem isso também, tanto por meio de escolas formais quanto por meio do homeschooling, né? Acho que é por isso que a definição do John Milton é tão importante, né? Essa ideia de restaurar as ruínas, porque quando a gente olha para a história da educação, né, educação cristã, pensando aqui, você vai ver sempre esse retorno, né? Esse retorno. Então, o povo de Deus está saindo, caindo em idolatria, e Deus manda um juiz para que eles retornem, manda um profeta para mostrar a corrupção, para que eles retornem esse caminho. Ele envia Cristo Jesus para que a gente retorne para o plano, o projeto original. Quando a cristandade começa a se perder, existe um retorno à sola Escritura, né? E o tempo todo é isso. A vida cristã é nós olharmos para as nossas falhas e pecados e retornarmos aos braços do Pai, né? A palavra de Deus. O ad fontes, né? Ad fontes. Da reforma. De volta às fontes, E também foi o que marcou o período carolíngio também, né? Sim. Carlos Magno, quando ele se vê na posição agora de meio que reconstruir né, essa tradição, ele chama Alcuino, né, para poder formar as escolas, o homem mais conhecido, mais letrado do mundo, né, para vir e tal e formar as escolas cristãs. E isso é o que Alfredo o Grande também faz na Inglaterra. É sempre isso, é sempre um retorno. Eles pegaram, Alfredo falou assim, a gente precisa traduzir Aristóteles, precisa traduzir Platão, precisa traduzir os pais da igreja, a patrística, né? Então, começar a traduzir. Mesma coisa que Carlos Magno tinha mandado fazer também. É sempre um retorno, a gente vai retornando, voltando às fontes para poder progredir. A Escola dos Irmãos, Roterdã, né? Quando a palavra de Deus agora já vinha com a sua interpretação estabelecida por um magistério, ele diz, não, a gente precisa voltar para os originais, e aí retoma, né, o grego e o hebraico para essas escolas, para as universidades, que é o que dá também aí um pontapé importante para o movimento da reforma protestante. Retorno, né? Retorno. Voltar e reconstruir. Então, para tentar pegar aqui e juntar, né, os diversos caminhos, diversas ideias que a gente lançou e tudo, esse é um podcast assim, né, que a gente tem que reconhecer, né, que não foi planejado. Os passos, né, a estrutura, exatamente o que a gente ia falar, né, a gente falou assim, vamos ligar a câmera e conversar. Ô Bruto, então esse conceito de geração ponte, queria que a gente expandisse um pouco mais, porque, de fato, eu me sinto assim também, às vezes até pensando, será que a gente vai conseguir, né, fazer isso para a nossa geração, para os nossos filhos e tal? Isso, às vezes, é uma fonte de ansiedade, né, que a gente tem. A gente talvez não vai ser perfeito, a gente não vai conseguir. Talvez as pessoas que estão, né, ouvindo a gente estejam em cidades, né, em diversos locais onde não tem nenhuma escola cristã clássica. Né, e aí eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais essa questão do histórico, de como é que foi isso. Sim. Né? Porque eu acho muito interessante da história da educação, desse resgate, né, que eles começam agora a chamar de educação cristã clássica. Movimento, né? É algo que eles olharam e falaram assim, isso daqui é como a educação deveria ser. E aí, eventualmente, isso se torna um movimento com esse nome, né, de educação cristã clássica, para poder se diferenciar, como a gente falou, né? E isso aconteceu meio que assim, né? Algumas pessoas diferentes estavam, né, trabalhando em paralelo,
Então surge escola, depois surge uma associação que foi extremamente importante nesse processo e tal. Queria que você contasse um pouco para a gente. Como foi isso? Eu creio que volta àquela velha questão, né? A promessa de Deus deveria ser suficiente para nós crermos e agirmos a partir dela. Mas nós somos fracos, nós somos falhos, a gente precisa de números. Sim. Tem as promessas, ok, beleza, mas cadê os números? Sim. E a gente tem os números hoje, né? Já tem aí, mais ou menos como foi falado, 40 anos aí, 4 décadas disso acontecendo nos Estados Unidos, pelo menos. Tem outros lugares mais pontuais, mas hoje a grande questão se concentra ali realmente nos Estados Unidos, tanto nas escolas formais como no movimento de homeschooling. E só para citar um exemplo, depois o Lucas pode falar um pouquinho melhor sobre a questão, né? Então, por que 40 anos, né? Qual foi o pontapé inicial ali? O que aconteceu? Você pega hoje pessoas que gostam de números nesse sentido, você vê as avaliações hoje, né, das escolas, você vê lá as pesquisas, o que esses alunos egressos das escolas cristãs clássicas ou do próprio movimento de homeschooling, com uma metodologia clássica, como é que eles têm entrado nas universidades mais famosas lá dos Estados Unidos, lá, né? Os Estados Unidos, as universidades buscam os alunos, eles vão atrás, né? Então, impressionantemente, os que têm mais se destacado em qualquer tipo de pesquisa ou exames têm sido, graças a Deus, esses que têm sido formados nesse contexto, não por acaso, porque se é de Deus de fato, vai ter resultados também, e não há nenhum problema nisso. A grande diferença é que nós deveríamos confiar já na própria palavra do Senhor e nas suas promessas, mas nada que um resultado não possa também colaborar e encorajar nesse sentido. Não é à toa que a Forbes, né? Exatamente. Lançou uma recentemente um artigo falando sobre isso, né? O projeto de 10 bilhões de dólares, mostrando o crescimento da educação clássica diante dos resultados, né? Isso. E acaba sendo um perigo, um desafio também, mas é uma realidade, né? A cultura ocidental floresce no cristianismo, né? Você tem a ética judaica, você tem a Pax Romana, você tem a filosofia grega, mas isso ganha sentido em Cristo Jesus. A verdadeira paz, a verdadeira sabedoria, né? Aquele que de fato vai transformar, não meramente uma atitude, mas um coração, né? Agora, quando a gente pensa em resgate, né? Projetos de resgate, né? E a gente falou sobre isso também, né? Estamos sempre retomando e voltando, né? Tem pessoas que não usavam esse nome, mas que foram importantes para o desenvolvimento, né? Dessa mentalidade, do estabelecimento dessas âncoras. Isso. Porque, afinal de contas, quando você trilha o caminho da autonomia, os prejuízos vão vir também, né? Sim, os resultados também vêm. Os resultados também vêm, justamente. Então, você tem o Mortimer Adler, né, que propõe a Paideia, que é um projeto estatal de educação clássica que quer introduzir de novo no sistema educacional a grande conversa, que nada mais é de que olhar para a história e ver como a intelectualidade, a moralidade, o desenvolvimento civilizacional se deu, né? Ele não tinha uma perspectiva cristã, mas ele tinha essa visão de voltar, ele viu a necessidade de voltar. Aí a gente vem com Norms and Nobility. O interessante é você entrar no Norms and Nobility, que o Adler, apesar de tentar resgatar a ideia metodológica da coisa, ele continua preso à influência de Dewey e o Horseman, laica, uma educação essa laica. questão da educação laica, pública, né, comunitária, mas ele tenta ver, peraí, dá para aplicar isso aqui. Tá faltando alguma coisa, né? A gente precisa de... E depois, é interessante, no fim da história dele, ele acaba se convertendo, né? Vira cristão. Mas, nesse momento, ele estava na Universidade de Chicago, né? E desenvolvendo essa ideia, né? Ele é o organizador da obra, né? E organizou essa obra, né? Paideia, e trouxe vários contribuidores para falar, né, sobre isso. E também organizou uma edição, né, dos grandes livros, né? Os grandes livros que viraram, né, essa ideia, né, da grande conversa, né? A Harvard também fez, né? Também soltou, né, os livros clássicos, né? Que eles
achavam que todo mundo entendido deveria ler esses livros, né? Então tem o conjunto de obras, né, selecionadas pelo pessoal do Adler em Chicago, e tem também um conjunto de obras, acho que é mais antiga, essa de Harvard também, de as leituras importantes, né, que todo mundo deveria fazer, né? Mas isso eles estavam tentando voltar para um princípio clássico, não necessariamente cristão, né? E aí você ia falar sobre Norms and Nobility, porque aí já é o David Hicks, né? Sim. Ele em paralelo também com Joseph Pieper, né, que é mais católico, mas eles disseram assim, olha, não adianta simplesmente voltar para a grande conversa, a gente precisa trazer um aspecto de confessionalidade. Eu acho que de modo tímido ainda, mas é uma obra muito preciosa, né, que trabalha justamente essa ideia, né, a ideia de Norms and Nobility é fundamentos eternos, né? Não é norma no sentido de você precisa seguir, mas é algo que foi estabelecido para a eternidade. Fundacional, né? Fundacional. E de nobreza no sentido de propósito, né? De governar com propósito, né? Então, ele traz essa noção muito interessante, preciosa também. Joseph Pieper vai trazer os 4 Ws, né? Wonderful, maravilhamento. Wonder, maravilhamento, né? Sabedoria, né? Wisdom, adoração e trabalho, né? Serviço. Que é essa ideia também que se constrói dentro dessa perspectiva em contemplação de um Criador, do transcendente, né? Obviamente que aí, seguindo uma outra linha teológica, mas ele traz essa perspectiva também de um modo muito precioso. E aí eu acho que o grande salto, digamos assim, para o estabelecimento de uma proposta mais pactual dentro dessa linha de resgate, né, da educação cristã clássica foi o próprio Douglas Wilson. Eu acho que, como você estava falando, né, em alguns outros pontos também, né, que Deus ele vai agindo de modo soberano, mas ele tentou olhar para o artigo da Dorothy Sayers, né, e dizer assim, vamos por esse caminho. Você o louco aqui, né, que contrariando a própria Dorothy Sayers, vou trazer um projeto que vai... E a Dorothy Sayers, ela mesmo ela volta, né? Ela está voltando, ela está falando sobre o projeto educacional medieval. Isso. E falando, não é impressionante o que essas crianças, né, conseguiam fazer numa idade tão nova, né? Ela fala, The Lost Tools of Learning. Exatamente. Tem um grupo deles, né? Um grupo ali, Dorothy Sayers, o Tolkien mesmo, né? O C.S. Lewis. São contemporâneos. Abolição do Homem é um tratado de educação. Exatamente. É da primeira vez que eu li, eu não entendi isso. É verdade. Mas é um tratado de educação, né? Contrariando a educação moderna e trazendo a educação de novo para um eixo central em Cristo, né? Na pessoa de Cristo Jesus, na transcendência. E eu acho que o grande salto aí dessa aplicação desse projeto educacional, né? Pensando em olhar para o presente, capacitar pessoas na sua vocação de gozar a Deus, nesse modelo de escola que temos hoje, é o paradigma ali de Idaho, né? Acho que eles Porque o Doug Wilson, né, fundou a escola em 1980, né, se não me engano. 81, mas acho que é 80. Foi... E ele começou assim, né? Como nós. Ele disse que não sabia muito bem. Ele estudava uma semana latim, na outra ele ministrava as aulas. Estava uma semana na frente. Uma semana à frente. Então, eu acho que é isso, né? Isso é a ideia de geração ponte. A gente precisa resgatar. A gente precisa reconstruir, né? Agora, eu não preciso começar do zero, né? Deus soberanamente sempre age por meio do seu povo para manifestar a sua verdade. Acho que isso é precioso. Enquanto a gente estava lá no Piauí, pensando que a gente era sozinhos lá, os únicos, aí aparece nas redes sociais uma conferência de educação clássica em São Paulo, e a gente vem para cá, e tem outras pessoas, e conversando agora, lá para 2014 também você estava indo estudar e tendo essa perspectiva. Então, Deus ele é soberano sobre a história, né? E ele vai usar o seu povo para retornarmos para a sua verdade sempre, né? E eu sempre falo desse testemunho. Eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas num próximo episódio eu faço questão de trazer. Ele é um dos grandes nomes hoje da educação cristã clássica nos Estados Unidos. Eu não sei se ele é o headmaster da Logos em Moscou. Tem alguma função importante lá. Mas eu lembro,
Em 2015, eu participei da conferência da ICCS. Você falou aí sobre a conferência, né, que faz parte desse resgate também. E eu lembro dele dando uma palestra lá, falando de quando tudo isso começou. Ele estava lá como uma das primeiras famílias na Logos e tal. E chegou um momento em que eles precisavam escolher o professor de inglês da 3ª série. E aí ele diz, bom, meu filho está na 3ª série, ele é dessa turma, não tem professor, então eu vou ter que dar aula. E ele não sabia o que era um verbo, ele não sabia o que era sujeito, ele não sabia o que era predicado. Então ele teve que sentar, ele não foi fazer uma faculdade de inglês, ele sentou, abriu uma gramática, e talvez de madrugada, quando todo mundo estava dormindo, ele aprendeu, claro, com o auxílio do Senhor, talvez pedindo algum tipo de ajuda também, ele aprendeu o que era um verbo, o que era um sujeito, o que era um predicado, para ele poder, em amor e por responsabilidade pactual, ensinar isso para o seu filhinho da 3ª série. E hoje ele é um dos maiores especialistas na área, entendeu? Deve ser o Whitley, né? Acho que é Matt Whitley, alguma coisa Exatamente, assim. eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Eu conheci lá. É um cara... Ele é o headmaster? Ele é o headmaster e deve ter sido ele. Ele falou que ele chegou lá primeiro para dar aula da 3ª série mesmo. Então, eu acho que esse testemunho é famoso dele, aí ele muito legal. mostra isso. Então, bom, a gente falou sobre um pouco do que é educação cristã clássica, o que é a verdadeira educação, né, na perspectiva bíblica, na nossa perspectiva, na nossa leitura, né, das Escrituras. A gente falou um pouco sobre esse contexto histórico que a gente está, como geração ponte, né, tentando resgatar essas coisas e dar para a gente mesmo uma educação clássica que a gente não teve, enquanto a gente dá essa mesma coisa para nossos filhos e para os filhos da aliança, né, onde nós estamos. E se isso não ficou claro para quem está nos vendo, se alguém pergunta assim, mas está abrindo uma escola assim agora em tal lugar, como é que eu vou confiar nisso? Tem 40 anos de isso acontecendo mais uma vez no Ocidente e tal, com a bênção do Senhor. E tudo isso baseado em um projeto educacional muito mais longo. Sim, exatamente. Isso é que a gente está resgatando. Na nossa geração. Isso. E aí é a responsabilidade pactual da família, né? Vai estudar, ler, compreender. Você tem responsabilidade de capacitar os seus filhos e isso é importante, porque é uma coisa que a gente não falou muito. Sim. Mas Deus deu para a família o trabalho de educar seus filhos. Né? A gente falou um pouco assim, tangencialmente. A paideia, né? A paideia está ali, exatamente. Pais, né? É para os pais, né, que Paulo fala em Efésios. Mas tem uma coisa que a gente precisa reforçar aqui, que as escolas, nós precisamos entender o papel da escola. Né? As escolas são mecanismos, são ferramentas que a gente espera que estejam sendo usadas pelas famílias no processo de educar os seus filhos. A gente está se desgastando, fazendo tudo o que a gente pode para poder criar essas ferramentas. A gente está aqui entregando essas ferramentas na mão da igreja, na mão da família, e dizendo, vamos agora utilizar essa ferramenta para a educação dos nossos filhos. Mas se a família não utilizar essa ferramenta bem, ou não souber utilizar, não vai ter verdadeira educação. Sim. E é importante tocar nesse ponto, que também é uma coisa que tem muita aplicação, né, no sentido de que o movimento está acontecendo e as pessoas estão vendo de um jeito e tal. E o Lucas aqui mesmo falou, né, que ele e a Nath, eles eram defensores e tal do homeschooling, e isso mudou um pouco quando eles foram vendo algumas necessidades dentro do próprio corpo de Cristo. E existe, infelizmente, hoje, também nessa tradição dos 40 anos dos Estados Unidos, uma dicotomia desnecessária entre o homeschooling e escola. Então, o pessoal da escola olha de nariz torto para o pessoal do homeschooling e vice-versa. Eu vou dar 2 exemplos práticos aqui disso, no nosso caso. E a gente vê que são 2 maneiras de Deus usar o seu povo para abençoar o seu próprio povo e, por que não, também a sociedade por tabela, entendendo que há vantagens e desvantagens nos 2 processos. Né? E um exemplo prático, a gente estava numa conferência uma feira, na verdade, de educação domiciliar, e a gente estava com um stand da Virtus, de uma escola cristã clássica. E muitas pessoas passavam e olhavam para a gente, atravessado ou o nariz torto. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês são uma escola e não uma comunidade de educação cristã clássica ou de homeschooling. Né? E eu gosto de frisar, a gente brinca muito,
que a Virtus ela é uma escola não escolarizada, ou tenta ser uma escola não escolarizada, nesse sentido, de mostrar que essa ideia da responsabilidade da família não diminui por causa. A Virtus ou qualquer outra escola não podem ser maneiras de terceirizar essa questão, né? E querendo ou não, hoje no Brasil, no nosso contexto, onde isso tudo está sendo ainda até mesmo tratado no Senado, né? Já passou pela Câmara e tal. Eu creio que o que vai acontecer no Brasil mais à frente, quando houver uma regulamentação maior do homeschooling, eu creio que isso só vai acontecer debaixo de uma ligação com escolas. Né? O nosso país tem essa cultura também, muitas vezes estatizante, e da supervalorização das escolas, inclusive, num sentido errado. E nada melhor, então, de nós termos escolas cristãs clássicas que vão abençoar famílias educadoras nesse sentido, que talvez não matriculem diretamente ou, né, para estar na escola no currículo normal ali, mas que estarão matriculadas, sendo abençoadas nesse sentido. E se for esse o projeto, né, eu creio que será por todas essas características, né? As famílias não devem nada às escolas, mas foi um grupo de escolas que se uniram para fazer avançar, inclusive, e apoiar a pauta da educação domiciliar no Congresso. Né? Então, isso é extremamente importante. Eu acho que essa dinâmica ela precisa ser entendida. A responsabilidade primária é da família. A igreja ela é suporte para a família. A comunidade, a sua igreja local, ela não pode ser excluída dessa conta, né? Não existe educação cristã sem igreja. Né? Então, a família ela é responsável primário, a igreja local ela é suporte para as famílias, e por isso que eu me envolvi num projeto de escola, não só de educação domiciliar, porque como igreja eu me sinto na responsabilidade também de assistir, dar ferramentas para as famílias do pacto. E o ambiente da escola em si é um ambiente de pessoas vocacionadas. E aí é um desafio gritante diante do nosso contexto, né? Porque eu preciso de pessoas cristãs, comprometidas e vocacionadas para educar os filhos do pacto. Então, é uma escola que abraça famílias, e as famílias que se colocam também nessa comunidade escolar são famílias que compreendem o propósito e precisam compreender o propósito. Então, esses parâmetros já te ajudam a entender se é uma escola verdadeiramente cristã clássica, né? E sabe o que é interessante? Nesse contexto a gente fala muito, né? As escolas têm que surgir para abençoar as famílias e tal, não tem opção, ok. E para abençoar os profissionais da educação também. Vocês não têm ideia. Porque, inclusive, são eles que vão estar escrevendo documentos e tudo. Vocês não têm ideia de quantas pessoas cristãs choraram lá nas entrevistas, dizendo assim, eu ia abandonar a carreira, eu não aguentava mais, eu não estou acreditando que eu estou tendo essa oportunidade. Não que profissionais de educação cristãos não possam atuar na providência do Senhor em outros ambientes. Né? Isso vai acontecer também, até nessa forma de restauração de todas as coisas. Mas não tem preço você poder oferecer uma escola nesse sentido para um profissional que muitas vezes é tolhido ou até cerceado, perseguido em outros ambientes, e ali ele vai poder, de fato, né, usar todo o potencial da sua vocação no treinamento e no auxílio dos pais em relação à educação dos filhos. E tem toda essa questão também do treinamento que a gente está criando, quando a gente cria escola, né? Estou falando a gente, né? Assim, eu não tenho escola, né? Mas eu espero conseguir, né? trabalhar nisso para abrir também, né? Mas criando escolas, nós estamos também desenvolvendo vamos dizer assim, uma musculatura teórica, porque são esses profissionais que vão dar, né? São profissionais da educação que vão dar aula para a formação de novos profissionais, que vão escrever material. A escola vai virar uma faculdade. Exatamente, vai virar uma faculdade. Vai retroalimentar com cursos de licenciatura e tal, e depois... Então, a gente está até aqui, né, com a visita do pastor Ayrton, né, da Faculdade Corandel, e a gente está vendo o impacto que está sendo, né, que eles estão oferecendo um curso de graduação com a perspectiva, cosmovisão cristã, e muitas pessoas buscando, porque, infelizmente, o nosso país ficou à mercê, à mercê de uma formação
educacional anticristã, não é nem só, né? Não é secular, é anticristã, essa que é a verdade. Mas antes da gente terminar, eu queria falar sobre o nome, tá, do podcast. Eu comecei falando, né, que eu não ia corrigir o nosso ouvinte, se ele está chamando de quintessência ou quintessência, né? Porque eu vou deixar vocês dois aí discutirem a pronúncia. Professor de língua clássica. Não vai ser um debate, não. Apesar de eu ser o chato da pronúncia, e é interessante porque nesse resgate todo, obviamente, está se resgatando também a questão do latim. Sim. E você tem duas pronúncias principais, né? Aham. Que é a eclesiástica E a clássica. e a clássica, ou restaurada. Aham. Que foi, inclusive, aquela que eu aprendi lá na UNB. Já tinha aprendido com professores particulares antes. E tem todo um propósito para ser, né, em termos de pesquisa e tal. Então, não é nenhuma questão de preferência também. Eu creio que uma é a mais próxima, de fato, do que nós imaginamos que era a pronúncia lá do poeta, né, Cícero, que era chamado de Cícero, porque o C tinha esse som e tal, em vez de ser Cícero, que é hoje mais próximo do italiano, ou a pronúncia eclesiástica. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, obviamente, na escolha do nome do podcast, nós temos o QU, né? Ali, que no português, não havendo o trema, que não existe mais, né? Quando tinha o trema, o U era pronunciado. Não tendo trema, você fica meio sem saber ali exatamente o que é pronunciado e o que não é. E apesar de ser o chato da pronúncia, e talvez eu ainda fique chamando o negócio de quintessencial, ou quintessência, por causa dessa minha aproximação com a pronúncia clássica ou restaurada do latim. Tá? Mas, independentemente disso, por isso que não precisa ter um debate, talvez a gente tenha que aceitar as duas pronúncias aí, pelo menos por um tempo, até que se estabeleça uma... Até que se restaure, até que se... Mas eu acho que o importante é até mesmo a restauração, ou o entendimento correto da expressão. Né? E eu creio que a melhor maneira de explicar é exatamente a fonte de onde surgiu o nome pela primeira vez, ou o conceito. Né? Até indo lá para os pré-socráticos, você tem ali, então, o estabelecimento de explicações da natureza, do mundo, da criação, sem a utilização ainda dos mitos, né? Tanto é que essa é uma crítica posterior, né? Quando os mitos vão entrar, ou essa ideia mais religiosa da coisa. Então, nos pré-socráticos, você tem filósofos que defendem a ideia de que todas as coisas, né? Enfim, a essência de todas as coisas são 4 elementos, né? Terra, ar, água e fogo. Para alguns aí vai ser um... Como é que é o personagem lá do... como é que... Tem um desenho, Capitão... Não, Capitão Planeta. Capitão Planeta. Capitão Planeta. E tem o... Mas já é da pauta ambientalista. Exatamente. Os eco-chatos. Então, você vê... esses elementos que são totalmente materiais, né? Tangíveis, que podem ser dominados pelos sentidos, eles seriam a formação básica de tudo. E aí, olhando então para isso, compreendeu-se, inclusive, a necessidade de perceber que deveria haver algo fora, a mais, que desse sentido àquilo. Princípio unificador, né? Princípio unificador. Que aí vem, são 4 elementos, então o 5º elemento, a 5ª essência, seria aquela que daria sentido para tudo aquilo. Tá? Então, obviamente, isso dentro do conceito escriturístico da Bíblia, que se confunde, inclusive, esse termo seria mais latino ou romano, enquanto o termo grego, né, seria o logos. Então, é mais ou menos a mesma ideia de utilizar o termo logos como o verbo e o princípio de tudo, aquilo em tudo subsiste. É a mesma ideia de quintessência, então. Essa é aquilo que dá sentido a todas as coisas, obviamente, para nós, segundo as Escrituras, e como dizem Colossenses, é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Em quem reside, né? Reside toda. A plenitude, né? O significado de todas as coisas, né? Exato. Ele sustenta todas as coisas, né? Pela palavra do seu poder, né? Ele subsiste.
Eu acho que o prólogo de João trabalha isso muito bem, né? Porque ele vai unir dois conceitos, né? Se a gente está falando de educação cristã clássica, cultura hebraica e cultura greco-romana, eu acho que 1 João faz muito bem isso, João faz muito bem isso no capítulo 1, né? Que ele vai trazer essa ideia do Debar Yavé, a palavra de Deus, como esse logos do princípio unificador. E ele vai dizer, olha, a palavra de Deus não simplesmente trouxe todas as coisas à existência, a palavra de Deus não simplesmente unifica todas as coisas, mas a palavra de Deus é o Deus encarnado. Né? E ele aponta para Cristo Jesus como esse Deus encarnado, a quinta essência. Ele, Deus homem, que cria todas as coisas, em que tudo existe, subsiste, e que unifica o significado, o sentido, o entendimento de todas as coisas. Né? Eu acho que é precioso. A palavra quintessência ela não é muito usada no português, mas ela é usada bastante no inglês. Né? Assim, quando a gente lê, muitas vezes eles usam essa palavra ainda para se referenciar àquela coisa mais importante, né? Aquilo mais essencial. Né? Se você tirar tudo, a coisa mais essencial, né? Quintessential, né? Que a gente fala em inglês, é o que fica. Né? E tem a ver também com o propósito da educação, né? Que é a gente dominar o essencial, né? Aquilo que é realmente o mais importante, né? O foco. Todas outras coisas que às vezes competem, né, pelo nosso tempo, pela nossa atenção, né? Elas precisam ser ordenadas, cada uma das coisas nos seus devidos lugares, né? Tendo aquilo que é mais essencial, aquilo que é mais importante, tomando precedência, né, na nossa vida, no nosso coração. Né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? A ideia do podcast é essa ideia de realmente descobrir a essência das coisas nos seus conceitos e tudo mais, claro que mais voltado para a área da educação, e não lidar com as coisas apenas na superfície, né? Mas realmente aquilo que, de fato, faz sentido e talvez seja o originário de todas as coisas. Uma educação da palavra de Deus, fundamentada na semente da mulher que se manifesta em Cristo Jesus, né? O Logos perfeito. Legal. Ótimo. Então, acho que ficou aí uma boa explicação inicial, né? E quintessencial. Isso. E eu gostei da pronúncia. Gostou, né? Quintessencial. Ótimo. Tô gostando também de falar dessa forma. Parece que é mais erudito. Mais clássico, né? Então, tá bom. Gente, muito obrigado pelo tempo. A gente, em breve, vai soltar mais episódios, né? À medida que Deus nos permitir. Eu não quero colocar aqui uma pressão, né? Dizer assim, com tal regularidade nós vamos ter podcasts, mas é importante para nós, né? Para o nosso desenvolvimento pessoal, isso. E esperamos, né, compartilhar esse desenvolvimento do nosso desenvolvimento como educadores, né? Como pessoas que estão participando nesse movimento. Né? E a gente quer compartilhar isso com as pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente. E então é um compromisso, né, que a gente está fazendo de começar algo que a gente espera que seja duradouro e abençoador. Mas, amém. Ótimo, obrigado. Obrigado a vocês. É sempre bom poder conversar e aprender, né, sobre educação cristã clássica. Bom demais, uma honra participar desse podcast. Legal. Deus abençoe. Deus abençoe.